Bom dia a todos. Vamos dar início agora a nossa primeiro ciclo de diálogo sobre o tempo. Temos aqui juíza de direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal de Territórios, titular do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Itagatiba, coordenador do Grupo Judicial da Mulher, pós-graduada em Constituição, Direito Jurisdição com área de concentração gênero e direito pela Escola Legislativa do Distrito Federal, docente na Escola de Formação Judicial do Ministro Luiz Vicente e formador da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, e da Escola Nacional da Magistratura nas páginas cursos sobre o tema da violência doméstica e violência contra a mulher. É membro da ANB da Mulheres da Associação dos Magistrados Brasileiros e conferencista sobre temas relacionados à Lei Maria da Penha e diversas instituições, ex-presidente do Fórum Nacional de Juízes e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, integrou os grupos de trabalho instituídos pelo Conselho Nacional de Justiça para a revisão e atualização do manual de rotina de estruturação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Também temos aqui como convidada a doutora Maria Cristina Nunes Verna, que é mestre em Psicologia Clínica pela PUC de Rio de Janeiro, especialista em Direito pela ENERG, membro do Fórum Permanente de Enfrentamento à Violência Doméstica, Familiar e Gênero da ENERG. É especialista em Terapia Familiar da ABRATEF e em Sexualidade Humana pela SEBRAS. A doutora Patrícia Fachin Loureiro, a doutora Patrícia Fachin Loureiro. Mas eu tava. Ó, o doutor da Rua não tá chegando, está abafado. Mas tá porque ele tá ali, né? Não tá saindo de jeito nenhum. Essa cena não muda. Já tem tempo dessa cena, ela não muda. Ah, não, entendi. Já entendi. Eu entendi isso aqui. Essas cenas, não das cenas. Não, mas cena é fácil. Mas agora é o áudio, né? Pois é, o problema é o áudio. Tenta colocar o dele pra aparecer o dele lá. O dele. Então toda a mão coloca o dele. Vai lá. Mas não tem. Isso aqui é pra tarde. Entendeu? Isso aqui é pra tarde. Não tem. Caramba, eu esqueci. Olha só, aqui diz que todos os áudios estão desativados. Será que não é isso? Dispositivo de áudio mix 2 desativado. Bora ativar aqui. Microfone 2 ativado. Ah, é? Dispositivo de áudio. Vamos testar. Ativado. Bora ativar aqui. Áudio da escritório 2 desativado. Será que não é isso? Engraçado que daqui tava saindo, né? Também tava com a voz. Áudio pra telas, coloca esse áudio em tela pra Onde tá vendo esse isso? áudio. Onde tá vendo aqui? Eu peço desculpas e que nós estamos com um problema técnico aqui na transmissão, tá? Eu vou tentar resolver aqui e a gente retoma. Só um instante. Que imagem é essa? Melissa. Isso aqui, certinho. Mas que imagem é essa? Não é essa aqui que tá aqui. Não, é porque ficou gravado, foi o inicial. Ó, tem que botar Mas no tem uma card de nova já. abertura O que eu aqui. tô falando é que tá aparecendo no canal Não, isso é gravação. de crianças no fundo. Pois é, porque quando Isso é gravação. fez outra... É, não
tem mais essa. criou algo, derrubou aquele isso é gravação. só tá aparecendo no antigo. Isso é gravação. Bora ver aqui. Bota aqui em transmissão. Eu acho que esses áudios aqui, ó, todos Tenta ativar, desativados. Tenta jogar Tenta ativar. É. Vou botar todos padrão. Bota tudo padrão. Vamos testar. Tira essa tarde aqui dele. Tira essa página. Tira a página. Não. Bota aqui na cena 2. Card de abertura. Card de abertura aqui. Peraí, bota aqui. Mas não tem a sua tarde. Não tem a sua tarde. A gente foi atrás, não tem. Deixa eu fazer. Não tem meu card, mas tem ele. Agora já está normal. Transmissão. Tá vendo? Pronto. Tô congelado lá porque. Do padrão. Vamos ver agora. Tá. É aqui, ó. É essa aqui. Acho que agora a gente consegue. Agora a gente consegue. Áudio perfeito aqui, Tá me ouvindo agora? sim. Não, porque isso foi antes. Saiu aqui a Foi voz dele. gravado. Saiu a voz dele, Tá saiu. ouvindo? Saiu. Passar a voz agora. Saiu. Tá bom? Tá saindo de boa. Nessa aqui. Gente, vamos retomar aqui. Desculpem pelo problema técnico. Então, teve um excesso de transmissão, no áudio mais especificamente. Agora eu vou retornar aqui a nossa transmissão. Queria agradecer e dar as boas-vindas às nossas palestrantes, a doutora Luciana Lopes Rocha. Doutora Luciana, se me permite, eu vou fazer a leitura do seu currículo ao final, juntamente com a sua apresentação. E a doutora Maria Cristina Milanês, queria agradecer muito às senhoras pela participação de hoje, e agradecer também às debatedoras e o debatedor, a doutora Patrícia de Oliveira Chacão Loureiro, a doutora Stephanie Barbosa Sobral, ao doutor Davi Santana da Câmara e a doutora Helene Batalha Passos. Nada daqui nós faremos uma atividade denominada Diálogos sobre a Lei Maria da Penha. O doutor Davi Santana da Câmara, que também atuará como debatedor, a partir do momento em que iniciar a transmissão, ele servirá também como apresentador aqui da atividade. Doutor Davi, eu lhe passo a palavra para o senhor fazer as boas-vindas e apresentar as palestrantes. Bom dia a todos e todas. Obrigado, doutora Armando. Mais uma vez agradeço a presença das palestrantes, doutora Luciana Lopes Rocha, doutora Cristina Werner, doutora Stephanie Sobral, que estará como debatedora, também a doutora Patrícia Chacon, juíza titular do segundo juizado de violência doméstica da capital, a doutora Helene, a delegada de polícia da Delegacia de Polícia Especializada da capital de Manaus, e
Sem mais delongas, nada demora, eu passo a palavra para a doutora Cristina Verne para iniciar a sua palestra reconhecendo a violência psicológica. Doutora Cristina, a palavra está com a senhora. Bom dia a todos, todas e todes. É uma honra estar aqui nesse espaço virtual, uma grande alegria também estar com vocês. E eu estou aqui com uma difícil missão de trazer e fazer jus a esse verbo de reconhecer a violência psicológica, né? Então eu queria dizer que é realmente uma grande responsabilidade estar nesse espaço, né? Que é um espaço privilegiado de diálogos e representando aqui a ciência na qual eu já milito há 38 anos, a psicologia, né? E vamos aqui tentar fazer uma construção, né, de afetos e de saberes da psicologia com o direito, com a justiça, nesse que é um encontro promovido pelo Ministério Público do Estado do Amazonas, por meio do CEAF, que é o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, nesse primeiro ciclo de diálogos Lei Maria da Penha. É, sem dúvida, um momento muito oportuno para a conscientização em prol da violência contra as mulheres, né? E também, acima de tudo, a preservação da vida e mais, da qualidade de vida das mulheres, por isso falarmos de violência psicológica, né? Especialmente daquelas que nos cruzamentos do conceito da interseccionalidade que nos trouxe Kimberly Crenshaw, uma grande ativista e jurista negra americana, onde ela mostra que nas ruas da vida, nos cruzamentos da vida, né, onde cada um tem a sua posição, as mulheres negras, as mulheres pobres, as mulheres de baixa renda, as mulheres de baixa escolarização, as mulheres moradoras das periferias das grandes cidades, as mulheres que vivem em condições insalubres, bem como as mulheres sem teto, as mulheres lésbicas, as mulheres biafetivas, as mulheres transexuais e as mulheres que enfrentam o capacitismo por suas condições corporais e as que enfrentam o etarismo, como eu, por suas condições de idade, elas são sempre as mais espoliadas. Eu gostaria de agradecer à Procuradora de Justiça aqui do Estado do Rio de Janeiro, onde eu moro, a doutora Carla Araújo, por ter me apresentado a esse grupo fantástico de pessoas que formam a COPEVID em junho, né? A COPEVID é a Comissão Permanente de Combate à Violência Doméstica Familiar contra a Mulher. Eu estou, nesse momento, reencontrando pessoas que eu conheci virtualmente e que eu espero, em breve, esse mês ainda, em Vitória, conhecer pessoalmente, no Encontro Nacional da COPEVID. E foi nesse encontro que eu tive a alegria de conhecer o doutor Davi Câmara, que aqui nos recebe, bem como o doutor Darlan de Queiroz, ambos valorosos promotores de justiça do Ministério Público do Amazonas, a quem eu devo esse honroso convite para estar nesse locus privilegiado de interlocuções e de cooperação entre as ciências do direito e da psicologia, através de quem eu saúdo todos os homens presentes nesse espaço virtual. Mas eu gostaria também, com muita amorosidade no coração e na alma, saudar a doutora querida, a doutora juíza, a doutora Luciana Lopes Rocha, a juíza, a doutora Patrícia Chacon de Oliveira Loureiro, a defensora, a doutora Stephanie Barbosa Sobral, a delegada, a doutora Kellen Batalha Passo, através de quem eu saúdo todas as mulheres presentes. E todos esses nomes, grandes nomes ilustres do estado do Paraná, de Brasília, eu também espero saudar todas as pessoas que não se encaixam no binarismo de gênero. O doutor Davi e o doutor Darlan me pediram para conversar um pouquinho com as senhoras e com os senhores sobre violência psicológica. Mas o doutor Darlan me fez agora, o doutor Davi me fez uma proposta, quase uma proposta assim, difícil de levar à frente. Ele perguntou, doutor, eu queria que a senhora falasse especialmente sobre a diferença entre violência psicológica e aquelas mazelas de um casal no dia a dia. Como diferenciar? Então, eu tinha preparado uma palestra e eu fiz agora em 10 minutos uma outra, enquanto a gente aguardava entrar, né? Porque o doutor Davi me disse que algumas colegas psicólogas, né, falam como é importante a gente ter uma avaliação psicológica para diferenciar o que seria as agruras, as mazelas do dia a dia de um casal e aquela violência psicológica que causa o dano moral, né? O dano psicológico, melhor dizendo.
Bom, eu fiquei pensando, né, que elas têm, sim, elas têm razão, essas colegas psicólogos, os colegas psicólogos, como seria bom se a gente pudesse, que todas as pessoas do nosso país, desse Brasilzão tão grande, tivéssemos sempre à nossa disposição psicólogos e psicólogas disponíveis para nos ouvir em todas as nossas mazelas e agruras, ou em todas as nossas situações de violência psicológica, seria fantástico. Só que a gente sabe que o Brasil não dispõe de um bom número de psicólogas e psicólogos disponíveis em todos os rincões do Brasil para proceder esse exame. Seria fantástico. Mas mais ainda, eu diria para os senhores, seria mais fantástico ainda não só fazer um diagnóstico, não só fazer uma avaliação, mas, acima de tudo, tratar. Porque o dano psicológico, ele é um mal que, como um câncer no corpo, ele atinge a alma. E como um câncer que se espalha, que faz uma metástase no nosso corpo físico, também a mazela, o dano emocional, faz uma metástase emocional na nossa psique, na nossa alma. Então, seria bom se a gente tivesse, sim, temos esse laudo. Seria bom se tivéssemos mais ainda para tratar, mas não temos. Essa não é a realidade do nosso país. Teremos espaços, teremos rincões, teremos lugares que as mulheres não contarão com esse serviço de avaliação. E mais, como nós temos poucos profissionais, nós vamos começar a aumentar a fila de espera nesses atendimentos. E a pergunta que eu deixo para os senhores e para as senhoras, especialmente os operadores da justiça, essas mulheres terão um tempo hábil de espera? Será que essa espera numa fila com atendimento não poderia se constituir numa violência institucional, que é aquele tempo enorme que se fica esperando nos locais que atendem as pessoas? Será que isso vai ser suficiente para ela se manter confiante, se manter íntegra, digna, rígida, para conseguir esperar o momento em que ela seja constatada, sim, a sua reclamação procede? Então, a minha preocupação é que eu, como terapeuta, há 38 anos militando na área da psicologia, eu diria para os senhores, especialmente respondendo essa provocação que tive aqui 10 minutos antes de entrar e falo aqui de improviso, né? Infelizmente, nós não temos um dorômetro, né, para avaliar a dor de ninguém. Dizer que essa dor aqui dói mais do que aquela, dói mais em você do que a mim, né? E nem estamos também, criando outro neologismo, um danômetro para avaliar o dano emocional. Esses são dois instrumentos que facilitariam enormemente a vida de nós, profissionais da psicologia. A gente não teria que ficar dando tratos à bola, ouvindo os pacientes, tentando aquilatar, tentando entender o que está se passando. Teríamos uma escala e simplesmente poderíamos aplicar, mas a gente não tem esses instrumentos. E por que nós não temos esses instrumentos? Porque a dor psicológica é muito subjetiva. Diferentemente de uma dor, quando você faz uma perícia, né, os peritos olham o corpo da mulher, usam até um relógio como uma maneira de dizer exatamente onde estava um ferimento, a 3 horas, a 6 horas, para dizer o local, consegue-se dizer se a queimadura ficou na derme, na epiderme, na hipoderme, consegue avaliar o rastro, né, de um projétil que passou no corpo de uma mulher. Isso tudo a gente tem parâmetros físicos. A dor emocional a gente não tem, né? E aí a gente tem que pensar o seguinte também, né, que a expressão da dor e do sofrimento, ela é muito variável de pessoa para pessoa. Eu tenho um protocolo que eu tenho desenvolvido no MDR, que é uma abordagem psicológica que a gente trabalha com trauma, que é uma sigla em inglês que significa Eyes, Movement, Desensitization, Reprocessing. Em português ficou o tratamento e reprocessamento através do movimento dos olhos, né? Onde eu aplico um protocolo chamado Traumas do Amor e do Sexo, né? E quando eu vejo os desenhos que as pessoas me entregam, são muito variáveis. E a gente trabalha com uma escola chamada SUDS, que é Scale of Units of Stress. E essa escala de unidades de estresse, a gente pede como é que é a dor para você, de 0 a 10, porque é um número para a gente tentar aquilatar. A pessoa de 5, mas faz um desenho monstruoso, fala que é 10 e faz um desenho que você olha assim, não foi tão difícil. Então, eu não posso, com os meus olhos, aquilatar a dor que vai no coração do outro. É muito difícil isso, porque a expressão de dor e sofrimento vai variar. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês de um velório. Eu imagino que todos que nos ouvem, todas e todos que nos ouvem, já foram ao velório, né?
E o que a gente via no velório, gente? É uma profusão de reações variadas. Tem pessoas que choram copiosamente. Tem aquelas que choram um pouco, até elegantemente, disfarçando as lágrimas. Tem pessoas que não choram. E ainda tem pessoas, como a nossa amada e saudosa Hebe Camargo, que ela contava que quando ela ia em velório, quando ia com as amigas, então, que ela andava sempre, era um horror, porque ela tinha crises de riso, de nervoso. Aí eu vou perguntar para os senhores, então, e senhoras, qual dessas pessoas estão sofrendo mais? A que chora muito? A que chora comedido? A que não chora? E a que ri de nervoso? Eu tenho esse poder, essa varinha mágica para dizer, essa chora mais do que aquela, essa sofreu muito, nossa, ela está muito sentida. Eu não sei, existem as carpideiras em Portugal que são pagas para chorar. Existem pessoas que simulam numa perícia, inclusive, algumas situações que não é aquilo que está na alma, são verdadeiros atores psicológicos. Então, será que a gente pode aquilatar pelo choro? E ainda tem pessoas, se a gente for pensar em termos do velório, que nem vão nos velórios, porque não conseguem, sentem bloqueio, sentem medo, se remetem a fatos do passado que paralisam essa pessoa, fazem uma junção entre dois estímulos, o velório atual com uma perda do passado não elaborada. E eu posso dizer que uma pessoa, então, que nem foi no velório, o meu personagem julgador, que todos nós temos interno, pode dizer, essa pessoa nem está sofrendo, nem se importa, nem veio velar o morto, valorizar a sua presença. A pessoa não conseguiu. Eu preciso entender que, às vezes, o nosso mecanismo emocional, ele nos bloqueia, nos amarra de um jeito que, mesmo tendo a volição de estar presente, não conseguimos. Então, os laudos, as declarações psicológicas de psiquiatras, de profissionais da psicologia, eles podem não refletir a realidade. Porque o que vai na alma nem sempre eu consigo traduzir por palavras. Quantas audiências os senhores já presenciaram que a mulher não consegue falar, que ela não consegue olhar para o juiz, para o promotor, para a defensora, para o seu advogado, tão paralisada que ela está. Então, esse comportamento externo, né? Às vezes a mulher está inteira, né? Ela às vezes está... Você olha, você não diz o que ela está sentindo. Aparentemente, pode não revelar essa destruição interna que vai dentro da alma de uma mulher. Ela pode estar vivendo, por exemplo, uma síndrome de burnout, que só tem a casca dela por fora, mas internamente está destroçada. E essa aparência tranquila e minimamente estável já pode ser o terceiro estágio do enfrentamento à violência psicológica, que é o congelamento, ou a dissociação, está em outro mundo. Aparentemente está inteira fisicamente, não da alma. E aí é importante trazer para os senhores a teoria desenvolvida por profissionais que trabalham com trauma, a teoria dos 3 Fs. Como são americanos, os 3 Fs em inglês são 3 verbos, que é to fly, que significa voar, decolar, dissociar, sair, to fight, que é lutar, e to freeze, que é congelar e colapsar. Então, qualquer pessoa, qualquer mulher, estando sobre uma relação de violência psicológica, no primeiro momento ela vai tentar romper esse relacionamento, vai tentar fugir, escapar. Só que, às vezes, a teia que se enreda, a forma de colocar as palavras desse agressor psicológico, elas são tão fortes que essa mulher não consegue, muitas vezes, sair, romper da relação. Mesmo as pessoas falando, mas como assim? Você viu como ele te tratou na frente das pessoas? Ah, é o jeito dele. Ele é assim mesmo. A gente tem uma certa condescendência com esse tipo de comportamento masculino. E mais, para a pessoa conseguir fugir, que é o melhor, ela precisa de recursos financeiros, conseguir chamar um Uber, pagar um táxi, pegar um ônibus, comprar uma passagem. Ela precisa de rede de apoio das pessoas que ligam para ela e falam, olha, vai mesmo, sai. Ela precisa de recursos públicos, como casas de acolhimento, que abriguem essas mulheres, especialmente aquelas que têm prole, porque não é simplesmente passar a mão nas trouxas e ir embora. Onde é que eu vou levar meus filhos? Eles estão na escola, vão perder a aula. Então, é todo um conjunto que dificulta, muitas vezes, essa mulher sair. Então, se ela não puder fugir, ela vai tentar lutar. Ela vai tentar enfrentar. De repente, fazer um apalavrado por igual. Só que, às vezes, as palavras que são ditas por esse homem, eles ecoam nessa alma da mulher como verdades inquestionáveis. Como a gente está assistindo agora, o Brasil inteiro está vendo a novela Pantanal, né? O personagem da Maria, que não tem o sobrenome Bruaca,
mas o marido pejorativamente chama de bruaca e todo mundo ao entorno passa a chamá-la de bruaca. E pior, ela incorporou esse apelido pejorativo e ela já se apresenta como bruaca. Como eu já sei de alguns casos de pacientes, de pessoas que eu convivi, que o nome no celular era cascuda ou era ameba. Então, assim, como é que pode isso, né? Você olha, como te chama de cascuda, ou de ameba, ou de outros nomes piores, né? É o jeito carinhoso dele dizer. Não existe carinho nisso, né? E mais, se essa mulher não puder, então, fugir, sair, romper, né? Porque às vezes você tem medo de ser morta. Não puder lutar, enfrentar, não tem estrutura psicológica, argumentos, se fala, ela vai congelar. E aí parece que ela está inteira, que ela está rígida, mas ela não está. E respondendo de novo a pergunta, como aquilatar essa diferença? Nós, em primeiro lugar, não podemos aquilatar pela frequência, pelo número de episódios, né? Porque, às vezes, um único episódio, uma única palavra, ecoa no ouvido dessa mulher por anos, deixa uma marca indelével, aquilo que não pode ser raspado, não pode ser tirado. Eu vejo, quando eu faço esses processamentos do MDR, como quando a gente vai buscar o que a gente chama de evento-chave, está lá no passado, numa fala que ouviu do primeiro namorado, do primeiro marido, de uma relação, e às vezes até do pai ou de um irmão, que causou baixa autoestima, né? Tipo, você é burra mesmo, não consegue passar de ano, você é muito gorda, por isso você não tem ninguém, você é muito feia, ninguém vai se interessar por você. Essas coisas parecem que é apenas uma palavra solta ao vento, mas elas grudam, feito chiclete no corpo da gente, grudam na mente da gente. Então é muito difícil, né? Então, a gente não pode pensar que, isso faz parte do casamento. Casamento é assim mesmo, faz parte da relação. Essas pequenas agruras, esses pequenos arrulhos, porque relação perfeita não existe. Sim, relação perfeita não existe. Então, vamos pensar. Que tipo de situação está acontecendo numa relação a dois, eu gosto muito da expressão em inglês, né, VPI, que seria a violência entre interpartners, né, que é entre parceiros íntimos. Eu gosto mais dessa frase, porque a violência doméstica, a gente se liga muito no domus, né, na casa, né? Muitas vezes a violência ocorre fora da casa e não ocorre entre parceiros que são casados. Então, a violência entre parceiros íntimos são de que tipo? Primeira coisa, são violências unilaterais ou são violências de igual para igual? Porque isso já é um parâmetro, né? Só um que agride com palavras, até onde eu sei, o Tenório não é Tenório buraco, só é a Maria que é bruaca. Então, essa unilateralidade chama atenção, não é? São velados essas maneiras agressivas de falar? Ou, ao contrário, acontece sempre em presença de plateia? Né? A cultura judaica fala que a gente não deve deixar ninguém constrangido em público. É um cuidado que se deve ter, né? Será que esse parceiro tem esse cuidado ao falar as coisas que ele quer falar para ela, repreendendo, cala a boca, você não sabe falar de política, não sabe falar de economia, não entende nada de carro. Isso só aumenta o vexame da mulher. Então, em vez dela ter um olho prescrutor em cima dela, ela tem vários olhares de reprovação. Isso aumenta o peso da carga. Ou pior, essas agressões psicológicas ocorrem na calada da noite, na alcova do casal, para que não tenha testemunha. Coisas do tipo assim, não dá nem vontade de transar com você, né? Do jeito que você tá, feia, gorda, etc. Essas coisas para a mulher têm um peso muito grande, porque a gente vive sobre uma égide, sobre um peso muito grande da ditadura do corpo perfeito. Então, essa simples fala, às vezes, você tá gorda, tem um peso muito grande. Pode ser que para algumas mulheres estou um pouco se lixando que está dizendo que eu sou gorda. Isso para mim não me atinge porque eu estou feliz com o meu corpo. Mas para aquelas que não são felizes, aquelas que têm uma estrutura psicológica mais frágil, isso é uma sentença de morte do tipo, eu não sou mais desejável. E o nosso pilar de sustentabilidade psíquica, ele depende sim que a gente se sinta amada, desejada, querida e a gente se sinta capaz e competente. Se eu não me sinto bonita, se eu não me sinto amada, querida, desejável, eu talvez não me sinto competente para ter uma relação sexual, para manter um casamento. Então, essas coisas minam essa estrutura psicológica. Então, o que a gente tem que levar em consideração, já que a gente não vai ter profissionais da psicologia e da psiquiatria disponível nesse Brasilzão para atender todas as mulheres que possam vir com uma questão de queixa, né, de dano emocional, de violência psicológica, o que nós temos? Nós temos a palavra da mulher.
E por que essa palavra da mulher não é suficiente para ser ouvida e atendida e acolhida? Por que a nossa fala e a fala da criança é tão desqualificada até hoje, né? Tem um sociólogo norueguês, não vou me lembrar o nome dele agora, Thorne, alguma coisa assim, depois posso passar se vocês tiverem interesse, que ele fala que os direitos das mulheres carrearam ao longo do tempo o direito das crianças. Então, quando a gente pensa em mulher, a gente pensa logo também em criança. É o caso da fala desqualificada das crianças quando são vítimas de ofensa sexual na infância, como se a fala delas não bastasse, né? Tá mentindo, é dada confabulação. E aí, por uma certa osmose, se acredita que a mulher também, que é aquela que foi criada para cuidar, que está sempre nessa parceria com as crianças da casa, também tem uma fala desqualificada, infantil, que a gente não pode crer. Não, não, não. O relato dela tem que ser suficiente. Se tiver um laudo respaldando, se tiver uma declaração, melhor, tem mais peso, mas é um plus, é um a mais. Nós não podemos contar sempre com isso. A psicologia tem que andar de braços dados com a justiça, quando está disponível, quando tem um número de profissionais suficiente. E mais, eu acho que faltam profissionais de terapia de casal e família nos tribunais de todo o Brasil, né? Precisamos ter pessoas que entendam essa dinâmica conjugal, né? Para entender. Então, o relato da mulher tem que bastar, tem que ser suficiente. Eu realmente não creio, senhoras e senhores que me ouvem, com todo respeito, eu não creio que alguma mulher vai procurar uma delegacia, uma defensoria pública, uma promotoria, um juizado para inventar uma história triste, né? Porque procurar ajuda já é um ato de coragem e de determinação que muitas mulheres já não têm força suficiente, mal consegue se levantar da cama. A gente sabe como é difícil ser patrão da gente mesmo, se cuidar, se arrumar, se alimentar. Imagina caminhar, pegar um ônibus, chegar até um desses lugares de assistência da mulher. Então, se chega, eu tenho que acolher. Se chega, eu preciso dar um crédito inicial. Eu não posso acreditar que só o que ela fala não é suficiente. Precisa de um terceiro para respaldar. Então, eu diria para os senhores, eu sei que vocês estão numa saia justa, né? Porque a justiça, diferentemente da psicologia, lida com fatos concretos, né? Vocês têm que ter prova documental, prova testemunhal, vocês têm que ter vestígios, e a gente só tem indícios muitas vezes, que é o que tem, é a palavra dessa mulher, esse corpo que vocês podem perceber, se chega mal arqueado, se chega numa aparência desleixada, não é? Como é que essa mulher tem, se ela tem marcas no corpo, tudo isso pode mostrar não só a violência física, mas sempre a psicológica, porque a violência psicológica, ela está presente em todos os outros 9 tipos de violência, a simbólica, a moral, a sexual, a patrimonial, né? Todas essas outras, ela está presente. Então, o que a gente poderia levar em consideração respondendo à pergunta? Primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar é o grau de proximidade das pessoas. É muito diferente, desculpem, é muito diferente você ouvir do seu parceiro, você está gorda, horrorosa, do que você ouvir passando na rua de uma pessoa qualquer, olha lá, gorda. O grau de impregnação, de peso é diferente. Então, primeira coisa, o grau de proximidade. Quem é que a senhora está alegando que faz isso com a senhora? Eu estou casada há 30 anos, há 30 anos ele me chama de buraca. Eu preciso ter mais alguma dúvida, se todo mundo em torno me chama assim também? Qual é o grau de afetividade entre as pessoas? Elas podem não morar juntas, elas podem não coabitar, mas afeta a alma dessa pessoa. O que é afeto? Afeto, afetividade. Afeto é aquilo tudo que nos diz significado. Então, ouvi isso de um professor, ouvi isso de um padre, de um pastor, de um pai de santo, de um rabino, né, num sheik. As pessoas que são líderes religiosos, isso tem um peso na gente. Um parente mais famoso, ou mais antigo, mais velho, que tem uma preponderância na família, tem um peso. Um vizinho importante, o síndico, pessoas que estão num lugar de destaque, isso pesa. Ou simplesmente os colegas de turma. Então, se são pessoas que dizem respeito a gente, aquela palavra vai entrar com mais dificuldade. Então, isso sim eu acho que a gente tem que levar em consideração. Quem é essa pessoa? Grau de proximidade, grau de afetividade, em que local as coisas são ditas, quais são os verbos empregados. Nós temos que voltar sempre a essa origem das palavras. Qual é o significado? Com que intenção alguém te chama de bruaca ou de cascuda? Qual é o objetivo? Se não minar
essa estrutura psicológica, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar nesse sentido, né? Que a gente talvez tenha que abrir mão, sim, de um relatório psicológico, levar mais em consideração, porque, de novo, gente, levar em consideração, assim, muitas mulheres nem percebem que elas estão experienciando esse trauma, até que depois, semanas e meses, as coisas passam, ela, meu Deus, mas aquilo ali eu não consigo esquecer, porque os danos psicológicos, eles podem ser muito silenciosos, graduais e insidiosos, né? E só de admitir que eu vivi isso, que eu estou passando por isso, pode ser extremamente traumático. Admitir pode ser tão difícil quanto viver. Não sei se vocês lembram daquele caso de um médico em São Paulo chamado Eugênio Chipkevich, que é um ebiatra, que é médico de adolescentes, que ele dopava os adolescentes que iam no seu consultório fazer terapia e fazia ofensas sexuais, né? E aqui, fazendo um parênteses, vou aproveitar esse momento, por favor, parem de falar abuso sexual para crianças e adolescentes. Essa palavra é totalmente equivocada. Eu, desde 2008, eu luto, escrevi um livro sobre isso, que a gente tem que parar de usar a palavra abuso e passar a usar a palavra ofensa, porque abuso é uma palavra que vem do latim, que significa usar além do uso excessivo. E quando a gente faz um abuso sexual da criança, o erro não é usar em excesso, o erro é usar, o erro é primário. Então, quando eu falo abuso, eu estou liberando o uso do corpo da criança e só recriminando o excesso. Esse é um dos motivos, né? Então, assim, quando uma pessoa tem que admitir que está sofrendo uma ofensa, né, seja psicológica, seja de qualquer outra ordem, só quando você admite, você cria o trauma, que foi o que aconteceu com essas crianças com o Eugênio Chipkevich. Eles eram dopados, então eles não tinham memória do que acontecia. Sem memória, eles não sentiam que estavam sendo traumatizados. Quando a mídia trouxe à baila esse caso do Eugênio Chipkevich, muitas crianças que sofreram, adolescentes, e outros adolescentes que não sofreram, acharam que tinham tido esse tipo de ofensa sexual pelo Eugênio Chipkevich, e assim, sim, tiveram o trauma. Então, o trauma é a assunção, o trauma é você se dar conta do que aconteceu, porque enquanto ele está escondido nos recônditos da nossa mente, a gente não se dá conta. O que a terapia faz é juntar a catéquese, que falava Freud, que é juntar o fato com os sentimentos atrelados a esse fato. Por isso que a terapia é curativa. Na hora que eu junto uma coisa que está dissociada, né, a gente fala às vezes uns fatos assim, aconteceu isso, nossa, se você não sente nada, fala com essa tranquilidade, é porque está dissociado. O que a terapia faz é quando ela junta isso, né? Então, quando a mulher se dá conta que esse fato, essa fala psicológica, essa fala emocional foi pesada, e eu até quero dizer que eu prefiro a palavra violência emocional do que psicológica, porque o que afeta, acima de tudo, é a emoção, né? Então, quando ela junta, ela se dá conta, e nesse momento ela se traumatiza. Isso às vezes acontece muito tempo depois, né? Então é importante a gente entender esses comportamentos, que são difíceis às vezes, da gente entender da mulher, quando, por exemplo, ela abre um processo, depois ela quer voltar atrás. Porque pode ser que colou num outro sentimento primário, tipo medo, tipo ameaça, né? Então, ela pode se sentir muito mal. Então, ela vai voltar atrás, ela vai querer retirar a queixa na delegacia, ou ela nem vai querer ir na delegacia, porque vai denunciar seu homem, assim. É uma vergonha admitir que ele é capaz de fazer o pai dos meus filhos, a vergonha da escolha que eu fiz, a tal da famosa teoria do dedo podre, né? Então, reconhecer uma violência psicológica requer introjeção. Isso é custoso emocionalmente, né? Então, a gente tem que entender que, às vezes, quando acontece uma situação assim, a pessoa pode passar por um processo de aprendizagem, mas, às vezes, se isso for muito difícil e reiterado, ela vai entrar TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, e aí ela não vai conseguir fazer grandes procuras. Então, o momento inicial da nossa atuação, seja nós na psicologia e no direito, é justamente acolher essa mulher assim que ela procura. Então, eu queria finalizar a minha parte dizendo para vocês que a tarefa crucial e primordial da psicologia, junto às mulheres que o sistema de justiça, os senhores, os operadores do direito, conseguiram salvar dessas situações traumáticas de violência psicológica do dia a dia, insidiosas, não tão visíveis, né? É ajudar as mulheres através desse atendimento de acolhida e também das sessões de terapia, né? Onde elas vão tentar colar esses pedaços que ficaram fragmentados, os sentimentos longe dos fatos,
né? Mas que ficaram impregnados nessas histórias relacionais, criar um padrão relacional disfuncional, né? E a gente tem que ajudar numa nova colagem, seja vocês na proteção, seja a gente no tratamento, né? E assim ela vai conseguir ter mais força para enfrentar a vida. E eu queria terminar lembrando que, segundo Freud, a principal tarefa da nossa existência é compreender a própria mente. E no caso dos senhores e das senhoras, é também compreender um pouco mais da mente das mulheres para ajudar a protegê-las. Eu espero, como estudiosa da mente e do comportamento, ter ajudado um pouquinho vocês nessa árdua tarefa. Eu sei, eu reconheço que vocês estão numa situação difícil de poder atestar realmente que a mulher está com algum dano psicológico, né? Mas, assim, a gente não pode e nem deve esperar que a mulher fique 100% doente para a gente levá-la a sério, porque talvez seja tarde demais. O primeiro pedido de socorro, seja na delegacia, na promotoria, no juizado, na defensoria, em algum órgão de defesa da mulher, tem que ser considerado. E a palavra da mulher, o seu relato, já deve valer como balizamento para os senhores e senhoras. Lembre-se que chegar a uma delegacia ou qualquer outro órgão de defesa da mulher já exigiu muito dela. Não desmereçam esse esforço. Sem o acolhimento dos senhores e senhoras justo e necessário, ela não vai conseguir caminhar mais. Ela pode se recolher, se encolher e não sobreviver. O nosso papel é dar peso, é validar o relato, a palavra da mulher. Assim a gente vai conseguir enfrentar a violência psicológica. Espero ter ajudado os senhores e senhoras, era o que eu tinha para trazer no momento. Obrigada da atenção. Doutora Cristina, maravilhado. Acho que todos nós estamos maravilhados com a sua palestra. Com certeza, os debatedores vão suscitar algumas questões depois para alguns esclarecimentos. Mais uma vez, agradeço em nome do Ministério Público a sua presença, né? E aqui no Amazonas, nesse evento promovido pelo Ministério Público, com a participação dos demais órgãos, o Tribunal de Justiça do Amazonas, a Defensoria Pública do Amazonas, a Polícia Civil e todos os que estão nos acompanhando virtualmente. Eu vou passar agora a palavra para a doutora Juliana Lopes, juíza de Direito do Distrito Federal, por 30 minutos, para fazer a palestra também, difícil palestra, né, de tentar materializar, configurar em juízo esse dano emocional desse novo caput, né, desse novo artigo que criminalizou essa conduta de violência doméstica. Doutora Juliana, a senhora está com a palavra por 30 minutos. Obrigada, bom dia a todos e todas. Quero agradecer a honra do convite na pessoa, né, do promotor de justiça Davi Câmara, né, do Ministério Público do Amazonas. Agradecer a honra de estarmos aqui de forma interinstitucional, né, cumprimentando todos os magistrados e magistradas presentes, na pessoa da doutora Patrícia Chacon, minha colega, parabenizar também a participação aqui nesse momento como debatedores, né, da defensora pública do NUDEM, Stephanie Sobral, também da delegada da DSCM, Kelene Passos, em razão da importância de estarmos unidos em rede para prevenção e enfrentamento à violência doméstica. Encantada sempre, né, com a presença da professora Maria Cristina, a qual já tive a honra de conhecer em outras capacitações. Não há dúvida, professora Cristina, e aqui adiro absolutamente a cada palavra que foi dita, né, por você. E, em especial, é uma grande luta que eu tenho tabulado atualmente em todos os palcos que temos, né, de discutir essa temática. Estive agora, recentemente, no CNMP, falando sobre essa pauta, no CNJ também, por ocasião da 16ª Jornada da Lei Maria da Penha, em companhia da neurocientista e psicóloga Regina Lúcia Nogueira, e temos falado que um grande anseio para que possamos avançar é o julgamento com perspectiva de gênero e de trauma. Fiquei muito feliz com as palavras da professora Cristina, em especial trabalhamos também os 3 Es nas oficinas sobre especificidades da violência psicológica, e a neurocientista Regina Lúcia Nogueira fez uma metáfora também sobre os 3 Es, assim como a professora Maria Cristina trouxe a questão do velório para que a gente compreenda um pouco mais. A professora Regina Nogueira nos trouxe os 3 Es falando da metáfora da pedra. Então, ela fala que os 3 Es, né, seriam o evento traumático, o efeito adverso e a experiência traumática. Ela cita como a pedra seria a pedra que impacta o vidro, seria a conduta, o constranger, o ameaçar,
ou humilhar, né, ou restringir, né, a liberdade da mulher. Essa seria a pedra que impacta o vidro. Sobre o outro E, que seria os efeitos adversos do trauma, seria o vidro estilhaçado, as marcas do trauma no corpo, no cérebro e da mente. Então, já um primeiro desafio para o sistema de justiça, e concordo quando a professora Maria Cristina fala que seria dano emocional, perfeito, porque nós temos um impacto, né, que também atinge o cérebro, o corpo e a mente das mulheres. Então, o grande desafio é compreender qual é o dano emocional, né, qual é o dano emocional sobre o cérebro, o corpo e a mente, com efeitos psicofísicos, não há a menor dúvida sobre isso. E, além disso, quando se fala ainda dos 3 Es, a experiência traumática, é belíssimas suas colocações, professora, que vem, não há dúvida, de 38 anos de experiência na temática, né, no estudo da saúde mental, né, das mulheres, é quando fala que a dor é muito subjetiva. Essa experiência traumática, né, a neurocientista Regina Nogueira, na oficina que a gente trabalhou na 16ª jornada, nos fala que é como é vivenciado, como é o trincar-se, nessa metáfora da pedra que estilhaça o vidro, como é o trincar-se para cada uma das mulheres, sempre no plural, a gente nunca usa a palavra mulher, né? Mulheres, com suas singularidades, com suas interseccionalidades. Então, o rachar-se e estilhaçar-se é muito subjetivo. Nós temos um artigo publicado sobre o diálogo entre o direito e a neurociência, eu e a professora Regina, que fala também dessa luz trazida pela professora Maria Cristina, quando fala sobre o sistema de defesa, né, do cérebro, que a mulher pode lutar, pode fugir, pode congelar. A gente fala muito sobre isso, professora, na violência sexual também, sobre a imobilidade tônica, né, que a maior parte das mulheres que sofreram, né, o abuso sexual, elas congelam. Há um alto índice de imobilidade tônica, o que para o sistema de justiça pode parecer um consentimento, né? E a gente não escolhe o sistema de defesa, se vai lutar, se vai fugir, se vai congelar. E quanto mais experiências traumáticas nesse sentido, maior a pesquisa revela, né, as taxas de congestionamento, de congelamento, de imobilidade tônica. Então, aqui é só para dizer o quanto estamos dialogando e cada dia mais eu aprendo com outras ciências, como eu estava falando na abertura, né? A importância de outras ciências para compreendermos os efeitos do trauma no cérebro, no corpo e na mente das mulheres. Eu vou compartilhar com vocês aqui agora a apresentação. Eu só fiquei tão inspirada com o que a professora disse que trouxe um pouco desse nosso diálogo entre o direito e a neurociência, né? Que, de fato, trazem uma luz para a elucidação, para a adequação típica e para a compreensão do dano emocional. Sobre o tema propriamente aqui, sobre a dificuldade do dano emocional, acho que vocês estão vendo, né, a apresentação? Está em tela cheia? Se alguém puder só dizer com áudio, porque agora eu perdi o contato visual de vocês. Sim, tá dando para ver certinho, doutora. Tá ótimo, obrigada. Sobre o dano, a violência psicológica, em um primeiro momento aqui eu já trago alguns dados para revelar o quanto estamos num momento difícil ainda para as instituições, né, do sistema de justiça, sistema de segurança, de identificação das violências psicológicas. A gente vê no Anuário Brasileiro de Segurança Pública desse ano, de 2022, que a violência doméstica tem crescido 0,6%, conforme essa recente publicação do anuário, e nós vemos aqui já uma identificação de violências psicológicas, né, mapeadas no ano de 2021. Então, nós já tivemos aqui 27.722 registros de stalking, né, em 2021, e apenas 8.390 registros de violência psicológica, né, notificações formais ao sistema de justiça e segurança sobre isso. Só de olhar para esses dados, a gente já vê que está muito mais difícil de reconhecer a violência psicológica. Em especial, quando se fala do stalking, que também são condutas de violência psicológica, ele traz condutas mais padronizadas. É a perseguição insidiosa, né, a vigilância constante e a restrição da intimidade dessa mulher, da privacidade dessa mulher. Então, como são 3 condutas padronizadas, e o stalking também é uma conduta reiterada, né, o tipo penal dele, nós já começamos a ver a dificuldade de reconhecer a violência psicológica, muitas vezes insidiosa. Então, como diz o próprio Anuário Brasileiro de Segurança Pública, e quando comenta sobre esses 2 dados, né, e a dificuldade de identificação deles, ele já nos fala, o próprio Anuário Brasileiro, que estamos em fase de aprendizagem sobre a adequação desses tipos penais, e precisamos avançar nisso. Vemos ainda as violências
também contra as crianças e adolescentes, lembrando que, conforme Lei 13.431, configura violência psicológica contra as crianças, praticar violências contra a genitora, contra a mulher, na presença dos filhos e filhas. Então, isso seria considerado, pela própria Lei 13.431 de 2017, que traz, né, o sistema de proteção às crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de crime, que isso configura violência psicológica direta contra os menores. Quais são essas especificidades, então, que podem nos trazer luzes para a adequação típica, que é o primeiro desafio, é que seja visto pelo sistema de justiça, sistema de segurança pública, diante da narrativa da mulher, como trazido pela professora Maria Cristina, que a palavra da vítima seja dada sua devida valoração, e, a partir disso, que a gente faça a adequação típica, tentando investigar qual é o dano emocional, quais são os impactos do trauma, né, no corpo, no cérebro, na mente dessas mulheres. Qual é a caracterização desse crime? Muitas vezes compreender que a violência psicológica é a conduta constitutiva de outros crimes mais graves. Então, nós podemos ter violências psicológicas que atingem o próprio bem jurídico vida, por exemplo, induzimento ao suicídio, se com estratégia de violência psicológica a vítima tentar ceifar a própria vida, né, suicidar-se, pode ser a violência psicológica como estratégia de induzimento ao suicídio, crime contra a vida que vai para o júri. Nós podemos ter, com violências psicológicas, uma lesão, uma ofensa à saúde psíquica dessa mulher, com a patologização, com o CID correspondente. Aí a gente vai para o crime do artigo 129, lesão à saúde. Então, nós podemos ter violências psicológicas que fazem com que uma mulher não saia da sua residência, mesmo sem trancar a porta, sem trancar a janela. As ameaças podem ser estratégia de cárcere privado, por exemplo. Então, primeiro ponto, é um crime subsidiário, se não configurar um crime mais grave. Os desafios para a caracterização do dano é um desafio trazido aqui, né, pelo promotor Davi para a gente discutir hoje. Qual é o impacto sobre filhos e filhas e como o sistema de justiça deve valorar esse impacto também na resposta penal, além da proteção integral às mulheres, seus filhos e filhas, né, com encaminhamentos psicossociais para a proteção integral, que é uma diretriz da Lei Maria da Penha. Nós também, na resposta penal, temos que valorar quais são as consequências dessas violências sobre a mulher, seus filhos e filhas, tanto no artigo 59, na dosimetria da pena base, como também é possível a configuração de tipos penais específicos, como, por exemplo, do artigo 232 do ECA, né, que é o crime de violência psicológica contra as crianças e adolescentes, também poder ser objeto de denúncias específicas, além de poder também ser considerado na dosimetria da pena base com maior reprovabilidade da conduta. Além disso, um foco, como bem colocado pela professora, né, Maria Cristina, um foco na proteção integral. O sistema de justiça, o sistema de segurança deve cada vez mais ter uma rede fortalecida para a gestão integrada, né, desses riscos e também das violências, para que a gente possa trazer esse olhar, essa diretriz holística da Lei Maria da Penha, com foco na proteção integral, né, uma rede de proteção, portanto, fortalecida para encaminhamentos psicossociais dessas mulheres, seus filhos e filhas. Quais são as especificidades sobre a violência psicológica, né? O artigo 7º da Lei Maria da Penha nos trouxe de forma abrangente, né, e bem completa quais são as estratégias de violência psicológica possíveis, de forma exemplificativa. Daí já começa a grande dificuldade de identificação, porque existem inúmeras, incontáveis estratégias de se causar, né, a violência psicológica, de se causar o dano emocional. As estratégias seriam por meio de ameaças, de constrangimentos, de humilhação, de manipulação, de isolamento. Aí aqui a gente só tira 3 verbos específicos que vão para o crime do stalking: perseguição contumaz, vigilância constante, né, a violação da intimidade, que esses vão para o crime específico do artigo 147-A. E aí os demais todos estão no 147-B, que é a violência psicológica que recebeu pela Lei 14.188 um tipo penal específico, mas todos eles podem gerar o dano emocional, né, que seria qualquer conduta que cause esse dano emocional, diminua a autoestima da mulher, prejudicando o pleno desenvolvimento. Então, a gente está aqui falando sempre de um crime contra a autonomia da vontade, né, um crime contra, que pode causar um prejuízo à autodeterminação das mulheres, o seu direito livre de viver sem nenhuma forma de violência. E, então, qualquer meio que possa, de alguma forma, causar esse prejuízo à saúde psicológica ou autodeterminação vai configurar esse dano emocional. Temos ainda como característica das especificidades da violência psicológica. Ela traz como consequências
um impacto sobre a integridade física e mental cerebral. Então, a gente não procura o dano emocional, né, o prejuízo à saúde da mulher, apenas também nós podemos ter consequências psicossomáticas, né? Então, pode atingir, por meio de violências psicológicas, a integridade física dessa mulher, pode atingir a integridade mental cerebral. Por exemplo, eu já tive um caso de uma mulher que ficou paraplégica sem que o autor da violência triscasse nela, com base em estratégias de violência psicológica. Ele ameaçando essa vítima, né, com uma faca, mas sem iniciar nenhum ato de execução que pudesse configurar a tentativa de feminicídio. Ele ameaçava com faca para que ela confessasse que havia o traído, dizendo, hoje você vai morrer, né, e insistindo que ela confessasse, como uma estratégia de tortura, né, porque ele queria obter, através da ameaça, uma confissão. E a partir disso, né, ele começou a fechar portas e janelas da casa, dizendo, daqui hoje você não sai enquanto você não confessar. E ela pulou do quarto andar do edifício após tudo isso, né, não vendo outra estratégia que pudesse ter para se manter se manter viva, desculpa, naquele momento. Então, ele, a partir das violências psicológicas, houve uma configuração do tipo penal da tortura com o aumento da pena pela lesão gravíssima. Ela ficou paraplégica com as violências psicológicas, porque, por causa da violência psicológica, pulou do quarto andar, né? Ou seja, nós podemos tipificar em vários crimes, inclusive na lei especial de tortura, se a violência psicológica também for uma estratégia da tortura, só para trazer a amplitude e a dificuldade. Tudo isso é para dizer que a gente tem que olhar para a consequência, para depois fazer a adequação típica das violências psicológicas perpetradas. Tem como consequência a violação do direito à saúde e à educação. É um guarda-chuva que abriga outros ilícitos, né? Na monografia publicada por Cristiane Moreira, na Emerge, ainda antes da própria Lei 14.188, ela já traz destaque que a violência psicológica é guarda-chuva que abriga tantos outros ilícitos, né? E agora pode configurar o tipo penal específico, se configurar do dano emocional ou ser estratégia de outras condutas já trazidas no ordenamento jurídico brasileiro. A violência psicológica, ela se utiliza da comunicação para perpetrar um ataque à subjetividade do outro ser. Então, por isso, quando a gente fala de violência psicológica, estamos falando diretamente de violações aos direitos da personalidade, estamos falando de violação aos direitos humanos das mulheres, violação a direitos fundamentais, né, diretamente vinculados aos direitos da personalidade. Carlos Alberto Pitaar, quando fala sobre isso, né, sobre os direitos da personalidade, ele fala que o ordenamento jurídico ele quer preservar o conjunto pensante da estrutura humana. Diz Carlos Alberto que busca, né, com essa proteção, resguardar os componentes identificadores da estrutura interna da pessoa. Assim, o direito à integridade psíquica opõe-se a qualquer meio externo, humano ou técnico, tendente a alterar a mente de outrem ou a inibir sua vontade. A gente está falando de um crime contra a autonomia da vontade, contra a liberdade da mulher, que, como bem colocado pela professora Maria Cristina, paralisa as vítimas, né, inibe, né, a sua possibilidade de defesa, e aí, com isso, abre um espaço, né, para que sejam consequências psicofísicas o resultado dessa insidiosa forma de violência. Então, a violência psicológica é um ataque à identidade do outro, extraindo toda a individualidade do pensamento da outra pessoa. A partir disso, algumas especificidades, né, sobre a violência psicológica. Ela é um processo real de destruição, retirando o furto do ser, de quem ela é, né, atingindo, portanto, como eu já disse, o direito da personalidade, de autodeterminação e autonomia dessas mulheres. O objetivo, né, do perverso, do ofensor, do agressor, uma dominação intelectual ou moral da vítima. A vítima atada psicologicamente, ela é como se fosse uma engrenagem que mantém essa vítima no ciclo da violência. As violências psicológicas aqui a gente traz, embora possa ser praticada em vários locos, tanto no ambiente de trabalho, na escola da vítima, em outras relações sociais. Eu vou trazer aqui o destaque, porque sou juíza de violência doméstica e familiar, né, coordenadora aqui do Núcleo Judiciário da Mulher do Distrito Federal, trazer o enfoque das violências psicológicas nas relações conjugais, né, fazer um recorte dessa aplicação e adequação típica nesse locus, né, da violência doméstica, familiar ou de íntima relação de afeto. Quando a gente fala das relações conjugais, Marie-France Irigoyen, né, psiquiatra vitimóloga da França, a França já tem um tipo penal específico desde 2010, então é um grande momento aqui, nós podemos utilizar do direito comparado para compreender essa forma de violência contra as mulheres do nosso recente tipo penal de violência psicológica, introduzido, né, em 28 de julho do ano passado, de 2021.
Então, Mary Frances Irigoyen nos ensina, né, como tentar identificar essas condutas de violências psicológicas nas relações conjugais. Então, Mary Frances nos fala, né, a partir da psiquiatria, por exemplo, identificar condutas de controle, denota posse, quer que a pessoa avisada pare de estudar, quer saber o que ela está pensando, onde ela vai, confere ligações em seu celular. Condutas de isolamento, violência só persiste se afastar a vítima da família, dos amigos, dos colegas, privação do convívio social. Identificar condutas como ciúme patológico, que é uma estratégia de violência psicológica. Ciúme desencadeia o ciúme, o sentimento de posse. Ainda Mary Frances Irigoyen nos traz o assédio, pessoa firmemente importunada, recebendo inúmeras ligações no local de trabalho, vigiada, seguida, anulando-se sua capacidade crítica, impondo suas mensagens e suas conclusões. Aviltamento, minando a autoestima da mulher, mostrando que tudo que ela faz ou diz não tem a menor importância ou menor valor. Humilhações, rebaixamento, ridicularização, todas são estratégias de violências psicológicas nas relações conjugais. Atos de intimidação, então, sair batendo porta na casa, quebrar o celular da vítima, quebrar objetos de estimação, né, quebrar um colar da vítima, isso que foi dado pela família, isso tudo tem um recado muito claro de intimidação. Então, muitas vezes, ao invés de caracterizarmos um crime de dano sujeito à queixa-crime do artigo 163 do Código Penal, nós temos que entender qual foi o contexto, de que forma foi praticado, né? Por exemplo, sair batendo, quebrando janela, quebrando televisão da casa da vítima, quebrando todos os móveis. De fato, ele tinha o dolo apenas de danificar, ou esse dolo é de intimidar a vítima, dizendo, ó, daqui a pouco é em você, esse soco, né, essa violência toda externada contra o patrimônio comum ou individual da mulher, né? Então, isso tudo é para nos permitir olhar que precisamos ver qual é o dolo, qual é a vontade praticada com aqueles atos todos que podem configurar estratégias de violência psicológica. Indiferença às demandas afetivas é trazida por Mary Frances Irigoyen. Ameaças também são estratégias expressamente descritas no artigo 147b como possíveis estratégias de violência psicológica. Para nos auxiliar a identificação dessas estratégias, foi debatido na jornada da Lei Maria da Penha a necessidade, como eu disse ainda, uma fase de aprendizagem das instituições do sistema de segurança, do sistema de justiça, para encontrar, identificar condutas de violência psicológica e, a partir daí, verificar qual é a consequência dessas estratégias para a mulher e para que a gente possa configurar se teve ou não dano emocional. Sobre o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, então, além dele já poder trazer, né, como aprovado pela Resolução Conjunta número 5 do CNJ e CNMP, o formulário ele pode trazer uma luz também nesse cenário de identificação de violências psicológicas. Então, além dele servir para identificar fatores de risco de reiteração de violências graves ou letais, favorecer o acolhimento com perspectiva de gênero para tomada de decisão sobre a protetiva mais adequada, medidas cautelares, encaminhamentos para a rede, é possível que o Formulário Nacional de Risco também nos traga luzes sobre, a partir da palavra da vítima, né, como bem destacado pela professora Maria Cristina, com a narrativa que a vítima traz, a gente consiga identificar se tem estratégias de violências psicológicas ali. Então, isso, inclusive, virou uma das diretrizes da Carta da 16ª Jornada, por nós propostas, né, por mim, pela professora Regina Lúcia Nogueira, neurocientista e psicóloga, para que o formulário de risco também seja olhado como estratégia para identificar e dar visibilidade à violência psicológica. Então, o formulário traz várias perguntas como: o agressor ameaçou você com arma de fogo, com faca? Ameaçar é uma estratégia de violência psicológica. O agressor praticou, por exemplo, demonstrou ciúme excessivo, na pergunta 5, tenta controlar sua vida, as coisas que você faz, na pergunta 5, disse se não for minha, não vai ser de mais ninguém, proíbe você de visitar familiares, na pergunta 6, proíbe você de trabalhar, de estudar, faz telefonemas, envia mensagens, e-mails de forma insistente, impede você de ter acesso a dinheiro, isso é o quê? Tirar recursos materiais da vítima para ela não sair do ciclo da violência, né? Proíbe você de de ir ao médico, de pedir ajuda a profissionais, condutas de comportamento de ciúme excessivo, de controle. Ele já tentou suicídio, falou em suicidar-se, além de ser fator de risco, é uma estratégia de violência psicológica contra a vítima, né? Se você me abandonar, eu vou me matar. Ou seja, isso tudo são perguntas que estão no nosso formulário de risco, diversas delas que configuram diretamente estratégias de violência psicológica. A partir do sim marcado no formulário para essas perguntas, nós temos que investigar qual foi o impacto dessas violências psicológicas contra a mulher, né? Então, um ponto é a gente avançar para que o formulário seja uma realidade em todos os estados e DF.
aqui no Distrito Federal, ele é obrigatório em todas as ocorrências, então toda ocorrência policial ou flagrante já chega com formulário em que a vítima já respondeu essas perguntas que podem configurar estratégias de violência psicológica. Essa é já um spoiler, né, da Carta da Jornada, que vai ser publicada essa semana, recomendando, portanto, que os tribunais estimulem, é claro, né, parcerias, e aqui a importância desse diálogo interinstitucional, parcerias para que ele seja aplicado, né, em todas as ocorrências, parceria com a Polícia Civil, pode ser aplicado pelo Ministério Público também, por suas equipes pela Defensoria Pública, por suas equipes multidisciplinares, para que a gente tenha essa riqueza dessas informações no processo. Além disso, fomentar a capacitação e utilização do formulário em todas as áreas e competências, né, para que a gente tenha ampliado o nosso olhar sobre risco e sobre a identificação das formas de violência. E, por último, como recomendação da Carta da Jornada sobre a temática, para que o formulário seja utilizado para identificar e dar visibilidade a essas estratégias de violência psicológica. Nós tivemos alteração na Lei 14.188 também, a mesma lei que introduziu o crime de violência psicológica no ordenamento jurídico, dizendo que é possível o deferimento de medidas protetivas se tiver risco à integridade física ou psicológica da mulher, né? Então, qual é o grande avanço quando nós vemos isso? É dizer que para se analisar a protetiva, a gente analisa risco. Então, os fatores de risco presentes no formulário já podem fundamentar um afastamento do lar, proibição de contato, aproximação e tantas outras medidas protetivas previstas na Lei 11.340, a partir do risco atual iminente, não só a integridade física, mas também a integridade psicológica da mulher, que pode ter consequências tão ou mais graves do que a lesão à integridade física dessa mulher. Destacamos aqui do protocolo de julgamento com perspectiva de gênero que é necessário, portanto, a análise do risco e o princípio da cautela como paradigma, né, para a análise da tomada de decisão sobre o deferimento ou não da medida protetiva. Então, o que a gente deve analisar sempre, como bem colocado aqui para a professora Maria Cristina, quando a gente fala do pedido de socorro das mulheres à rede especializada, é trazermos esse olhar especializado sobre os riscos, né? Para que seja dada imediata atenção à palavra da mulher, à identificação dos fatores de risco, olhando o princípio da cautela e a proibição de proteção deficiente, como princípios e diretrizes paradigmáticas. Sobre o crime de violência psicológica ainda, né, introduzido no ordenamento jurídico, reclusão de 6 meses a 2 anos é a sanção penal, se não constituir crime mais grave. Interessante que o tipo penal ela começa falando pelo resultado, né? Então, causar o dano emocional que possa trazer qualquer um dessas consequências, né, perturbando pelo desenvolvimento, prejudicando, controlando, degradando ações, comportamento, crenças dessa mulher, por essas estratégias já amplamente aqui descritas, né, ameaçando, constrangendo, humilhando, manipulando, do lado direito, podendo causar qualquer prejuízo à sua saúde e autodeterminação. O bem jurídico é a autonomia da vontade, é um crime contra a liberdade individual, né, liberdade da pessoa humana. Sujeito ativo pode ser homem ou mulher, sujeito passivo apenas a mulher. Aqui é o direito penal valorizando a mulher, né, como sujeito de direitos, compreendendo que a violência psicológica é uma estratégia de poder, né, uma violência de gênero, né, e que, portanto, como uma engrenagem que mantém essa mulher presa no ciclo da violência também, só as mulheres aqui é um tipo penal que exige um sujeito passivo, né, próprio, que é a mulher ou transexual feminino, com um olhar ampliado conforme diretrizes do Fonavide e Copevide, de que se aplica a Lei Maria da Penha, né, quando as mulheres trans também, independente de orientação sexual. As condutas são todas essas já destacadas, ação penal pública incondicionada, porque pode ser que essa mulher não se perceba como vítima de violência psicológica, mas na sua narrativa para a rede de atendimento, para a rede de saúde, para o sistema de justiça, se identifique essa conduta e, assim sendo tipificada, o Ministério Público pode oferecer ação penal independente de representação, já que é um crime sujeito à ação pública incondicionada. É um crime doloso, né? Então exige-se a vontade do autor da violência, do ofensor, de praticar estratégias que possam resultar no dano emocional. Tá? Não há como dizer que não sabia que aquilo pudesse gerar o dano emocional, porque está na lei que ameaçar, constranger, humilhar, etc., podem gerar o dano emocional. Então, olhando até mesmo em termos probabilísticos, isso já está descrito a partir de outras ciências, né, que é possível causar o dano emocional com essas estratégias. E aqui a gente traz um pouquinho do olhar do direito comparado também, quando José Navarro Gongorra, que é psicólogo,
espanhol, né, que a Espanha também já tem esse crime no ordenamento jurídico há mais tempo que o Brasil, então mais uma fonte de direito comparado aqui. Quando a gente vai identificar qual é o dolo do agente, o José Navarro nos traz tipos de violência emocional, aqui usando até o termo, né, que a professora Maria Cristina gosta de utilizar, né, o dano emocional, relacionado pelo agressor. Então, quando ele quer disparar a resposta de medo e submissão na vítima, esse é um dolo de praticar violência psicológica. Exemplo, ameaçar golpear ou ameaçar matar a vítima, sequestrá-los, intimidação com olhares, com gestos, com destruição de coisas e propriedade, ataques a animais de estimação, uma pergunta que também está presente no formulário de risco, exibição de armas para a vítima, isso tudo é estratégia que quer disparar o medo, né? E, portanto, que configura dolo de praticar violência psicológica. Controle e isolamento, limitando a mulher acesso a recursos financeiros ou sociais. Isso pode gerar medidas de proteção, por exemplo, proteção patrimonial, artigo 24, se ele está deteriorando bens da mulher ou se ele está dilapidando patrimônio comum ou individual, com a tendência de retirar acesso a recursos financeiros da mulher para que ela não saia da violência, a gente pode usar medidas protetivas de proteção patrimonial do artigo 24 da Lei Maria da Penha, né? Proibição de vender automóveis, restrição de bloqueio de alienação de imóveis, né? Como medidas que podem ser utilizadas no juizado de violência doméstica, embora a gente não vá fazer partilha de bens no juizado de violência doméstica. A partilha de bens, ela está expressamente excluída da Lei Maria da Penha, da nossa competência dos juizados especializados de violência doméstica, mas medidas de proteção, como medidas protetivas de urgência, podem ser por nós adotadas e encaminhado para a vara de família, essa discussão com assistência jurídica, né, que é a importância do NUDEM, com assistência jurídica dessas mulheres em situação de violência doméstica também, no juízo da família e aqui no juizado de violência doméstica, para essas medidas de proteção. José Navarro ainda nos traz como o dolo de praticar violência psicológica, deteriorar a imagem de competência intelectual e emocional da vítima, uma trata emocional, culpabilizar a vítima. Também, o item 4, fazer sentir sua superioridade intelectual e emocional de maneira hostil, dolo de degradar a imagem da vítima. Isso tudo configura, portanto, condutas que podem configurar dolo de causar o dano emocional. Conflito aparente de normas, a gente já falou um pouquinho sobre isso, que a violência psicológica, ela pode, não há dúvida, configurar outros crimes mais graves, né, como lesão à saúde, causando a ofensa, né, a lesão à saúde mental dessa mulher, ou outros crimes mais graves. Além disso, é preciso sempre essa capacitação com base em outras ciências, para que a gente possa fazer essa compreensão sobre o trauma e seus impactos na vida dessa mulher. O desafio aqui propriamente dito, né, do dano, da prova do dano, que foi o objetivo específico que o promotor de justiça Davi, né, me solicitou para abranger com vocês. Em especial, nós temos que olhar para o resultado, né, para que a gente possa fazer a adequação típica. O crime de perseguição insidiosa, artigo 147-A, tem como resultado, é um crime formal, ameaçar a integridade física ou psicológica, restringir a capacidade da vítima de locomoção e invasão, perturbar a esfera de privacidade. Já o crime de violência psicológica é um crime de dano. Tem que estar comprovado a dor, o sofrimento, a angústia considerável. Aqui já trazendo a diretriz doutrinária do excepcional artigo do professor Tiago Perobon, né, junto com a promotora Valéria Scarance e com o professor também Rogério Sanches, nos falando que o dano emocional é essa dor, esse sofrimento considerável. Gostei muito, né, de ouvir a professora Maria Cristina nos falando que não temos mesmo um dorômetro, não temos mesmo um danômetro, e por isso nós precisamos compreender os impactos subjetivos na vida daquela mulher, dessas condutas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Já a lesão corporal, artigo 129, é a lesão mesmo, não é só um prejuízo à saúde, é uma lesão com conformação com o respectivo CID, que aí precisa da perícia do laudo pericial, comprovado por exame de corpo de delito e demonstrando o nexo de causalidade. E aí nós temos, então, um conflito aparente de normas, esses 3 crimes que podem ter como as mesmas estratégias violenciais psicológicas, né? E aí, quando a gente fala do crime de perseguição, exige reiteração. Violência psicológica, né, como colocado no começo, será que uma conduta só já pode causar o dano emocional? Pode. Não exige reiteração. Como disse a professora, mais uma vez, o olhar multidisciplinar é fundamental, né? Professora Maria Cristina. Quando se fala uma palavra, pode ecoar na vítima e já causar o dano emocional, né? Uma única conduta. Então, não exige reiteração como crime de stalking. E a lesão à saúde também não exige reiteração. O crime de perseguição não exige exame de corpo de delito.
O crime de violência psicológica, nós estamos chegando a certos consensos, ao menos enquanto teses da COPEVID e do FONAVID, e agora também como diretriz na Carta da Jornada, 16ª Jornada Lei Maria da Penha. Para o crime de violência psicológica, não precisamos do exame de corpo de delito. Nós temos que ampliar os estándares probatórios, e é sobre isso que eu vou avançar agora. Já a lesão corporal precisa do exame de corpo de delito. Então, para a lesão corporal, a prova do dano, da lesão à saúde, na saúde mental dessa mulher. Podemos comprovar pelo depoimento da ofendida, a prova pericial é imprescindível, tem que ter o laudo pericial no crime de lesão corporal. Podemos ainda ter outros elementos probatórios, prova documental, testemunhal, interrogatório do acusado. Tem um enunciado da COPEVID que fala da necessidade, né, quando há lesão corporal, um dano à saúde dessa mulher, de encaminhar para essa perícia técnica, perícia médica psiquiátrica, que é o enunciado 18 do COPEVID. Já, né, o coração aqui do dano emocional, dos desafios sobre a prova, nós podemos comprovar o crime de violência psicológica por meio do depoimento da ofendida, a palavra da mulher fundamental. Perícia é prescindível, dispensável. Né? Nós até podemos ter uma perícia, mas ela é dispensável, porque outros elementos probatórios podem ser trazidos para outros estándares que comprovem o dano emocional, como prova documental, ocorrências anteriores que mostrem, né, a dinâmica da violência, e-mails, bilhetes, gravações de áudio, queda da produtividade laborativa, porque quando a gente fala de um crime que atinge a autodeterminação, é um crime contra a saúde e contra a educação da mulher. Você pode ter, por exemplo, relatórios de atendimentos psicológicos que assim o revele, pode ter o desempenho escolar dela que diminuiu, pode ter a capacidade laborativa dela que foi impactada, né, com queda dessa produtividade, isso tudo como resultado do dano emocional que atinge a autodeterminação, o autodesenvolvimento. Isso aqui são provas que podem estar trazendo essa comprovação. Além da prova testemunhal, né, de amigas que falam, olha, ela parou de sair, ela tem medo de se relacionar, ela chora constantemente, ou ela não consegue mais dormir, ela teve, enfim, impactos sobre a sua saúde do modo geral, né, com sofrimento considerável, que é sempre sem patologização, sem que tenha um correspondente com o CID, a gente pode configurar esse dano emocional. Então, o FONAVID chegou a um enunciado 57, trazendo que a prova do dano emocional não precisa, ou seja, prescinde do exame pericial. O COPEVID também nos trouxe o enunciado 56, recém-aprovado, que é em junho agora de 2022. O crime de violência psicológica previsto no 147B pode ser provado com a palavra da vítima, com depoimentos de testemunhas, com relatórios de atendimento psicológico de equipes multidisciplinares, quaisquer elementos que comprovem esse impacto da conduta para o desenvolvimento das ações da mulher, para o controle das ações da mulher, para sua autodeterminação, porque é um crime contra a liberdade. Então, a gente tem que ver se nesse dano emocional teve um dano ao livre desenvolvimento da mulher, de ser, estar, de fazer, né, qualquer ação ou conduta, e que, com isso, traga prejuízo à saúde da mulher. Na Carta da Jornada, né, mais um spoiler aqui, que vai ser publicado essa semana, veio também essa diretriz, que devemos fomentar a capacitação para que magistrados, né, em todos os graus de jurisdição, servidores, integrantes do sistema de justiça, de segurança, da saúde e demais profissionais da rede, temos que compreender as especificidades do crime de violência psicológica e a prova do dano emocional, que dispensa a realização de laudo pericial, podendo ser comprovado por qualquer meios que permitam compreender o trauma, que permitam aferir os impactos da violência psicológica e suas consequências para o pleno desenvolvimento, para as ações, comportamentos, crenças, decisões, saúde e autodeterminação dessa mulher. Nós precisamos, para isso, portanto, como valorar a prova, como valorar o impacto do trauma e suas consequências no sistema de justiça. Nós temos aqui, trazendo aí as lições também da professora Maria Cristiana, quando fala de Kimberly Crenshaw, que considerar as vulnerabilidades, as interseccionalidades, né, a história pessoal dessa mulher, as condições de idade, condições de saúde, o histórico de violências. O sistema de justiça, na análise da prova, tem que compreender a experiência da mulher, com perspectiva de gênero, com perspectiva de trauma, acrescentando aqui, considerando a desigualdade de gênero, relações de poder, desigualdades estruturais. Temos que considerar as estratégias utilizadas pelo agressor, que aqui eu trouxe as estratégias compartilhadas da doutrina de José Navarro, né? Qual é o dolo dele de intimidação, de impor medo, de retirar recursos humanos e materiais para que ela não saia do ciclo. Considerar os danos experimentados, qual é o resultado que essas violências caracterizaram para a gente fazer a adequação típica. Avaliar a causa,
a relação de causa e efeito entre as condutas, considerando as especificidades da violência e a presença de causas concorrentes, pré-existentes, concomitantes ou supervenientes. Ou seja, qualquer causa que, de algum modo, traga prejuízo, ela vai ser considerada. Mesmo que tivesse uma causa pré-existente, digamos, ela já tinha depressão, e com a prática da estratégia, o quadro de saúde dela piorou, já é uma causa, né? Então, nós podemos considerá-la também como havendo nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. Se a conduta atribuída da vítima teve um resultado que impactou, né, num prejuízo à sua saúde e autodeterminação, ela é considerada a causa que pode levar à responsabilização do agressor. O olhar multidisciplinar, como eu sempre digo, eu não ouso falar dessa temática sem o olhar multidisciplinar, né? Por isso fiquei muito feliz quando vi que o convite seria, né, para um webinário, né, em codocência com a professora Maria Cristina, psicóloga, porque eu também sempre busco trazer todos esses diálogos com outras ciências. É fundamental. A gente não dá conta, sistema de justiça e de segurança, da complexidade e abrangência desses crimes sem o olhar psicossocial. Fundamental mesmo. Temos ainda um enunciado 56 do Fonavide, que nos mostra que é possível utilizarmos o sistema, por analogia, da Lei 13.431 de 2017, do depoimento especial, até mesmo para mulheres adultas, a depender da gravidade da forma de violência e da vulnerabilidade da mulher, utilizar essa forma de escuta protegida, né, das mulheres por meio da equipe multidisciplinar. Eu já tive uma mulher que só de marcar audiência de instrução e julgamento para a narrativa, né, de um crime de estupro, ela tentou suicídio. Então, o Ministério Público, né, pediu a aplicação por analogia da Lei 13.431 para que essa vítima fosse ouvida em depoimento especial para maior proteção dela, para um acolhimento humanizado, seguindo as diretrizes da CEDAW e da Convenção de Belém do Pará. E o Fonavide trouxe essa luz no processo penal com perspectiva de gênero e também perspectiva de trauma, para que, a depender da gravidade da situação ou da situação de vulnerabilidade da mulher, possamos nos utilizar por analogia desse sistema protetivo, né, da Lei 3.431. O impacto sobre filhas e filhas, já falamos um pouco sobre isso, que é violência psicológica contra as crianças, a exposição delas e dos adolescentes, de forma direta ou indireta, a crime violento contra um membro da família. Então, o artigo 4º da Lei 13.431 caracteriza como violência psicológica essa conduta a que os filhos estão expostos, né? O enunciado 58 do Fonavide traz a possibilidade de valorar na própria dosimetria do crime, né, dentro da culpabilidade, uma maior reprovabilidade da conduta, quando a violência é praticada contra a mulher, na presença dos seus filhos e filhas, para que tenham uma maior reprovabilidade, assim a gente aumente a pena base do autor da violência, quando praticada qualquer uma das formas de violência contra a mulher, física, psicológica, sexual, moral ou psicológica, na presença dos seus filhos e filhas. Enunciado 17 do COPEVID, também muito rico sobre isso, reconhecendo a violência psicológica contra as crianças, trazendo inclusive a possibilidade de denúncia pelo artigo 232 do ECA, né, de estar expondo às crianças essa violência contra a mulher. Os efeitos do trauma na avaliação, na aplicação da pena, também são reconhecidos no STJ como sendo uma maior reprovabilidade da conduta, no artigo 59, nesse paradigmático, né, caso do STJ agravo no RESP 1.702.782 de Santa Catarina. Além disso, sempre um enfoque holístico, né, da Lei Maria da Penha, voltado para intervenção integral, intersetorial e interdisciplinar nessa pauta. E aí nós precisamos sempre analisar, diferenciar as violências contra as mulheres conforme a gravidade, considerar a intensidade e duração dessas violências, o impacto sobre a vítima, para que possamos valorar adequadamente e até fazer a adequação típica, a partir da demonstração do dano sobre o cérebro, o corpo e a mente dessas mulheres, com base em informações de outras ciências, analisar qual é o tipo penal, observando, né, todo esse contexto, se é viável ou não o exame pericial, para que a gente possa fazer a adequação típica, lembrando que é um crime subsidiário, se não configurar outro mais grave, que os diferentes tipos de violência psicológica podem ser enquadrados em diferentes tipos penais, que ela tem efeitos sobre a saúde da mulher, sobre o cérebro, sobre o corpo, sobre a mente dessas mulheres, e é um fator de risco para diversas doenças, então efeitos podem ser psicossomáticos, né? E aí eu termino trazendo aqui um pouco de poesia de Tião Simpatia, que quando fala da violência psicológica, ele nos traz, né, aqui no último parágrafo. Vamos ao segundo tipo, que é a psicológica. Esta merece atenção mais didática e pedagógica. Com a autoestima baixa, toda a vida perde a lógica. Chantagem, humilhação, insultos.
constrangimento. São danos que interferem no seu desenvolvimento, baixando a autoestima e aumentando o sofrimento. Eu agradeço muito a oportunidade do convite, aqui mostrando um pouco da equipe do Núcleo Judiciário da Mulher, por seus 4 juízes coordenadores e equipe multidisciplinar fundamental para a gente avançar sempre com esse diálogo multidisciplinar nessa pauta. Agradeço aí a oportunidade desse diálogo. Obrigada, professor, promotor Davi. A doutora Luciana, retificando o meu erro, né, de ter trocado seu nome, mas todas as vezes que eu assisto, tanto a senhora quanto a doutora Cristina, é um prazer enorme, é um aprendizado. Eu tenho certeza que os nossos debatedores estão cheios de informações, né? E vamos começar esse debate pela magistrada aqui do Amazonas, minha colega, minha amiga, pessoal, doutora Patrícia Chacon. Tem 10 minutos, doutora Patrícia, a senhora poderá fazer considerações ou direcionar perguntas e esclarecimentos para as palestrantes. A palavra é sua. Minha cordial saudação a todos aqui presentes, a todas, especialmente o doutor Davi, que conduz esse ciclo de palestras, né? E estou encantada tanto com a professora Cristina, quanto a minha colega, a doutora Luciana, como interessante, proveitoso em toda a nossa atuação. Eu vou saudar também a colega, a doutora Stephanie, que nos ajuda e muito nessa rotina diária, com essa assistência às mulheres. Então, também as minhas saudações, e o do querido doutor Darlan também, que introduziu aqui nos trabalhos. Eu, na verdade, tenho, como falei, elogiar, né, o que foi dito, a qualidade do que foi perpassado, tanto pela professora Cristina quanto a minha colega, doutora Luciana, e realmente nós percebemos que a Lei Maria da Penha está em constante evolução, e essa constante evolução nos provoca também a termos assim, a consciência de que precisamos nos ajustar na nossa dinâmica diária para termos essa visão multidisciplinar e conduzir de forma condizente com todas as questões que estão afetas à Lei Maria da Penha, as medidas protetivas, tiveram reflexo com relações a essa introdução da violência psicológica, a própria dinâmica da ação penal. E eu venho de uma vara de um crime contra crianças e adolescentes no aspecto da dignidade sexual, então essa parte, essa presença muito forte da equipe psicossocial nos nossos trabalhos diários eram intensos, e aqui não poderia ser diferente na Lei Maria da Penha. Então, eu dirijo a minha pergunta à professora Cristina. Nesse sistema ainda com criança e adolescente, a nossa preocupação, e tanto que gerou a Lei 3.431 de 2017, que era promover essa proteção, né? Essa proteção quando nós precisávamos colher o depoimento, dentre tantas proteções, o foco do depoimento especial. Então, nessa nossa dinâmica, o foco era exatamente esse. A minha análise o sentido de que nós, magistrados, precisávamos desse apoio, que nós não podíamos sozinhos conduzir todos esses trabalhos. E aí chega essa estruturação da lei para nos dar apoio nessa nossa atuação diária. E aí, eu chegando na Lei Maria da Penha, percebo também a mesma necessidade quando a esta tomada do depoimento da vítima. Eu percebo o seguinte, em termos de capitulações, evoluções da Lei Maria da Penha, temos agora as definições pertinentes
por exemplo, o enfoque aqui maior do artigo 147b da violência psicológica. E aí eu pergunto à professora Cristina, como tomar o depoimento dessa vítima, tá, em sede de justiça, garantindo a ela as proteções necessárias. Nessa dinâmica, eu estaria em condições, os promotores, na dinâmica do nosso rito, a pergunta inicial pelo MP, depois a defesa, eu, ao final, em complementação a essas perguntas, nós, como os autores e os personagens principais da audiência de instruções, de instrução principalmente, nós temos condições de tomar esse depoimento dessa vítima nesse contexto da violência psicológica, considerando que esse dano emocional é tão difícil de falar como aquele lá da dignidade sexual, que perpassa por um aspecto muito além daquele laudo psíquico que nós temos, e muitas das vezes a conjunção carnal e anal, em que a gente tem essa comprovação, na grande maioria, a prova técnica, mas nós não temos essa questão quanto a esse enfoque muito maior, que é a de falar, a de expressar o que efetivamente aconteceu. Então, eu tenho hoje essas alterações e inovações da lei, mas eu quero saber se eu vou conseguir ouvir essa vítima e que ela fale. Será que a proposta que se apresenta de uma oitiva comum é a melhor, é a apta? Eu vou conseguir desenvolver dela o que precisa do falar, sabendo que tudo isso aqui, que consta de uma capitulação, são desdobramentos que refogem e que muitas das vezes eu não tenho a melhor técnica de humanização do acolhimento, eu não tenho uma forma de interação, eu teria que fazer um rapós. A minha preocupação maior é que se vai realmente fluir esse relato durante uma instrução criminal comum, considerando como parâmetro eu tenho os outros crimes que deixam, por exemplo, vestígios, né? Então, ela vem ali dizendo que ela foi agredida pelo seu companheiro. É um relato que eu já percebo uma grande dificuldade, uma grande propensão a dizer, eu não quero falar sobre. Mas, em muitas vezes, essa questão é um fato que aparentemente é pontual, é um caso isolado que aconteceu. Perdão. E muitas vezes ela não tem condições de relatar essa questão e o que dirá do dano aqui proposto, que tem esse viés do dano emocional. Então, essa é a minha pergunta, querida professora Cristina. Doutora Patrícia Chacon, muito obrigada aí pela pergunta, né? Uma pergunta sempre muito difícil de responder, ou tentar pensar junto aqui com a senhora. Eu acho que a gente, às vezes, tem que lançar mão, né, de alguns critérios que a gente usa na psicologia. Dentre eles é o critério do conforto. A gente sempre deve se perguntar quão confortável nós estamos em alguma situação, né? Então, assim, é confortável para a senhora relatar os fatos numa sala de audiência, né? Que às vezes o simples fato de estar diante do agressor inibe e constrange, porque aquele olhar 43 ela já conhece. E basta um olhar para que ela capsule, ela não consiga, ela se bloqueie, né? Então, a utilização de salas de depoimento especial, não sei se é comum utilizar na violência doméstica, né? Que surgiram inicialmente para as crianças, né? Interessante que, inclusive, o nome foi evoluindo, né? De depoimento sem dano para depoimento especial, porque todo depoimento tem um dano. E aí, nesse aspecto, eu queria salientar, sempre quando a gente volta a falar, né, é de fato uma revitimização, que você volta para aquele evento no passado, se a catéxia, o fato com o sentimento, e isso pode gerar uma dificuldade, inclusive, de fala. E aí, quando você fala pouco, pode dar a impressão de que não foi tão sério assim, pode minimizar. E tem mais um detalhe que eu disse na reunião do COPEVID, recentemente também para o Ministério Público do Paraná, que é a memória, ela às vezes sofre alguns fragmentos, um apagamento de pedaços do fato, porque são tão difíceis da gente ficar naquela chapa quente, que eu vou lembrando pedaços isolados. E às vezes numa audiência, a senhora está falando uma coisa agora, o defensor
do agressor pode falar, a senhora não falou isso no depoimento que deu na delegacia, no seu relato, está trazendo agora, está inventando. Não. Ela lembrou agora. Então, a gente tem que saber que a gente vai estar lidando com fragmentos de memória, não uma memória inteira, retilínea. Então, essa sala de depoimento especial, ela pode ser útil, né? Porque a mulher pode se sentir mais amparada e mais. Ela pode ter uma coisa que a gente chama de abreação, que é uma reação corporal, física, e se ela estiver com um psicólogo, um profissional da psicologia, um psicólogo, uma psicóloga ao lado, né? Ou mesmo até uma assistente social com quem ela confia, com quem ela já teve contato, pode dar um acolhimento, dar essa estrutura para que ela continue falando, né? E aí, ouvindo a senhora, eu criei aqui um outro termo que, me lembrando, meu marido é psiquiatra, né? Trabalhamos muito com a questão da saúde, e eu sou hipertensa, toda vez que eu vou no meu cardiologista, a minha pressão sobe mais ainda quando ele mede. Tem um nome, chama-se síndrome do jaleco branco, né? Só de ver o médico, a pressão já subiu uns 3 graus, né? Eu criei agora a expressão da síndrome da toga preta, que é a roupa que muitas vezes se usa em audiência, especialmente, acho que no criminal, né? Não na violência doméstica, mas o fato de você estar, ou a síndrome do judiciário, de uma sala de audiência, né? Só o simples fato de você estar naquela ambiência, aquilo ali já te diz justiça, punição, o que vai acontecer com ele, como é que ele vai reagir, e aquilo tudo, né? Como a nossa juíza, a doutora Luciana, trouxe antes, né? Aquele tipo, o exemplo da ameaça, se você sair, eu me mato, né? Então, assim, o que vai acontecer diante disso? Esse medo pode fazer a pessoa colapsar. Então, sem dúvida, a primeira pergunta talvez seria: a senhora se sente confortável de relatar aqui na frente de todo mundo? Talvez se possa se pedir para sair, como em algumas audiências é comum se fazer isso, né? O juiz tem essa decisão na mão, né, de poder fazer. O promotor pode solicitar que seja feito isso também em audiência. Os próprios defensores podem pedir, né? Então, acho que é um recurso. Lembrando sempre que relembrar é se revitimizar. E mais ainda, quando a boca cala, o Pierre Vieux já falava isso, o corpo fala. Observem bastante também como é que esse corpo está na presença, numa audiência, né? Como é que ele se coloca? Quem é que está de peito aberto? Quem é que está colapsado, né? As palavras que são ditas, os verbos que são empregados, porque a gente escorrega nessas coisas, né? Então, acho que é muito importante ter esse recurso para poder ouvir a mulher na sua dignidade, no acolhimento que ela precisa. Obrigada. Sobre essa pergunta, só para não perder a oportunidade, trazida pela doutora Patrícia Chacon, indo ao encontro, né, do que acabou de trazer a nossa professora Cristina, a Carta da Jornada também fala sobre isso, porque é uma grande preocupação com a retraumatização, né, a revitimização que a gente tem falado bastante, que é uma retraumatização, que é sobre o artigo 217 do Código de Processo Penal. Então, quais são as duas alternativas que a gente traz? De fato, sempre perguntar, antes, tirar o autor da violência da sala. Essa é uma preocupação de julgamento com perspectiva de gênero, trazida especificamente no protocolo de julgamento com perspectiva de gênero do CNJ, que é a aproximação com os sujeitos do processo. No protocolo do CNJ, ele já fala assim, é o conforto mesmo, professora Cristina. Você observa algum desconforto nos sujeitos do processo para prestar o seu depoimento? Isso está especificamente escrito no CNJ, e retirar o autor da violência da sala, ou seja, nem deixar entrar antes. Eu sempre faço o pregão presencial ou virtual. A senhora prefere depor na ausência do autor do fato? Claro, então ok, será deferido. E aí a gente deixa ele no lobby virtual, quando a audiência é virtual, né? E se fosse uma sala presencial, a gente primeiro chama a vítima, deixando-a separada, se possível, a já acolhida antes, né, num espaço físico, já acolhida numa sala reservada, ou se não tiver sala reservada, um no lado do corredor, outro no outro, mas o olhar já é intimidativo, né, como a professora Cristina trouxe. Então, o que a Carta da Jornada vai trazer, que vai ser publicada ainda, hoje ou amanhã, ela vai trazer especificamente que deve-se observar o direito da vítima de não depor na presença do réu, se for presencial ou virtual. Então, aplicando o 217 para o virtual também. Ou usar o depoimento especial, que foi o enunciado 56 do Fonavid, né, que a gente trouxe, que foi aprovado em novembro do ano passado, sobre esse tema, que também quer fazer um depoimento especial a partir da escuta humanizada, acolhedora dessa mulher, pela equipe multi. Muito obrigado pela complementação, doutora Luciana. Eu acredito que ambas as palestrantes responderam a contento, né, doutora Patrícia Chacon?
muito, e realmente a preocupação é mais nesse enfoque do depoimento especial, fazer mais ou menos essas adequações, porque essa humanização ao chegar da vítima, ela é imprescindível, já é feita, mas a minha preocupação é um pouquinho mais na condução do próprio depoimento. Então, seria bem interessante. Muito obrigada. E agora eu passo a palavra para minha colega, né, a doutora Stephanie Sobral, que está sempre nos juizados, no primeiro, no segundo, no terceiro, a única a única defensora do NODEM, e que está circulando em todos os juizados. Então, doutora Stephanie, a senhora está com a palavra para suas considerações e perguntas que desejar fazer. Obrigada, doutor Davi. Primeiro, eu queria cumprimentar a todos e a todas e dizer como foi proveitoso ouvir a doutora Luciana Lopes, a doutora Maria Cristina. A gente sai daqui com um desafio muito grande, né, de repassar, principalmente para o NUDEM, para a minha equipe, todos esses ensinamentos. Enquanto as senhoras estavam falando, eu estava aqui tirando umas fotos já e mandando em tempo real para elas sobre como é importante a gente também estar atualizado e assim, sempre ouve uma situação e lembra de uma questão específica que a gente está atuando. Eu já mandei, olha, esse daqui dá para a gente aplicar nesse caso. Então, realmente, as senhoras fizeram uma palestra maravilhosa, muito proveitosa, tá bom? E aí, queria agradecer também o convite, né, do Ministério Público e dizer como é importante a gente ter esse debate interinstitucional, na presença de diversos órgãos e equipamentos que atuam, né, no combate, na prevenção da violência contra a mulher. É muito importante a gente ter esses espaços para que a gente se aperfeiçoe o nosso serviço, né, para sempre buscar prestar um atendimento mais humanizado às mulheres. Cumprimentar também a doutora Patrícia Chacon, a delegada Quilene. Aqui no minha tela não está aparecendo, mas também gostaria de cumprimentar a senhora e agradecer muito a sua presença aqui. E aí, antes de falar especificamente sobre a palestra das senhoras, só para complementar a questão do que a doutora Patrícia Chacon trouxe, que eu achei uma experiência que a gente teve esse ano, agora pela primeira vez, na Semana da Justiça da Paz em Casa, tivemos a Defensoria atuando, né, em todos os juizados, na assistência qualificada à vítima, e a gente percebeu, né, as defensoras que foram designadas, como o doutor Davi falou, eu sou a única defensora hoje do NUDEM, e são 3 juizados, daqui a pouco vão ser 6 juizados, né, e então, assim, a gente teve essa semana específica, né, criada pelo CNJ, e foi super importante a gente estar nas salas de audiência fazendo essa assistência. E o nosso trabalho, que eu percebi, foi que foi muito mais importante o anterior à audiência do que propriamente durante a audiência. Aquele acolhimento, aquela oitiva individualizada, às vezes só uma calma, eu estou aqui com você. Eu acho que as vítimas, no momento de audiência, ainda que tenha o Ministério Público lá, quando elas percebem que existe uma pessoa para elas ali, sabe? Elas se sentem tão acolhidas, tão importantes, que as reações realmente foram assim, uma defensora só para mim, sabe? Essa sensação que eu tive, como é importante. E aí, com relação a esse momento de revitimização, é tão importante a gente destacar o fortalecimento da defensoria, do dever que a gente tem constitucional de ocupar esses espaços dentro, né, do Poder Judiciário, ali no momento das audiências, para garantir esse acesso à justiça às vítimas e dar a questão de orientação processual mesmo, né, no sentido de que, olha, daqui vai acontecer isso. E aí, você quer ficar em silêncio, realmente não quer relembrar esses fatos? A gente consegue identificar, né, como elas se sentem ouvidas, como as palavras realmente delas são valorizadas. E aí eu já trago também para um apontamento, uma consideração que a professora Maria Cristina falou, eu até anotei aqui, que ela falou que o primeiro pedido de socorro deve ser avaliado, valorado, deve ser atendido, né? E aí é o nosso desafio, enquanto equipamentos e órgãos públicos que atendem as vítimas, de estarem realmente atentos a esse primeiro chamado, né? Eu sempre me preocupo no nosso núcleo, hoje a gente tem um atendimento multidisciplinar, feito por uma psicóloga e por uma assistente social,
E a importância que tem da gente somar os nossos saberes, porque o jurídico realmente sozinho não consegue dar conta dessa demanda que é tão complexa, né? Então, dentro do Nudem, eu tento, junto com a minha equipe, sempre conversar e trabalhar essa questão do nosso atendimento humanizado, né? A ideia da gente, na nossa psicologia, ser realmente um espaço de acolhimento, onde a voz e a fala dessa mulher é legitimada, a sua autonomia é respeitada. Então, a gente realmente parte desse pressuposto, é o que a gente tenta trabalhar junto com a nossa equipe, as nossas estagiárias, para que realmente, no primeiro atendimento, no primeiro pedido de socorro, a gente esteja atento realmente, né? E aí, dentro do nosso trabalho, a gente desenvolve também um projeto que se chama Acolhendo Trajetórias, que também está muito relacionado aqui ao tema, que é de fazer esse acolhimento de mulheres que querem desistir da medida protetiva de urgência. Então, nesse trabalho, a gente iniciou esse ano, e não é um trabalho para desencorajar ela a desistir, né, da medida protetiva, mas sim ter esse espaço de ouvir, de entender, e às vezes até da mulher se entender dentro de um ciclo de violência, que é muito difícil, né, às vezes ela própria se reconhecer dentro desse ciclo, e dizer que nós estamos aqui, né, para quantas vezes ela precisar, que nesse momento, se ela deseja desistir, a autonomia dela, né, vai ser respeitada, mas que a gente vai estar ali sempre para quando ela precisar. E essas são as minhas considerações em relação... Eu até tinha algumas perguntas, mas aí no decorrer da palestra acabou que foram sendo supridas e sanadas, então eu queria agradecer muito mesmo as duas palestrantes e dizer que foi um aprendizado enorme. Muito obrigada. Obrigado, doutora Stephanie. Eu explicando a saída da doutora Kelene, ela me passou em off, ela está autuando agora um caso gravíssimo lá na DEAN, e ela pediu uma licença e a gente vai ver se ela consegue retornar a tempo de participar do debate, né? Ela justificou agora a razão do trabalho. Às vezes é impossível a gente combinar a participação com o nosso trabalho. Eu tenho uma questão, né, levantada. A doutora Cristina, a nossa psicóloga, conseguiu, né, mais uma vez, esclarecer sobre essa violência psicológica, porque para nós juristas, né, nós operadores do direito, nós não temos essa visão desse dano, a gente fica procurando provas, elementos, indícios concretos, como é que a gente pode fazer essa justificativa, mas a sua palestra é sempre esclarecedora, doutora Cristina, mais uma vez sai com mais aprendizado. E com relação à palestra da doutora Luciana, eu teria uma pergunta assim, bem objetiva, doutora Luciana, a respeito quando essa violência psicológica ela é provocada por outro delito. Por exemplo, crime de ameaça, né? Então, ele praticou ameaça e a ameaça foi o resultado do dano emocional. A senhora entende que o melhor caminho seria aplicar o princípio da construção, né? Um sendo um crime meio, para o outro sendo um crime fim, autonomia dos delitos. Não, ele fez a ameaça e a ameaça causou o dano também emocional. Então, ele vai responder por 2 crimes em concurso material ou aplicar a unidade dos delitos pelo concurso formal. Já que ele ameaçou e causou, vamos aplicar, então, concurso formal. O que a senhora, no seu dia a dia, nas suas audiências, qual seria o melhor viés quando, logicamente, esse delito, né, que for causador do dano emocional não for mais grave, que aí a lei já diz que aí você aplica o mais grave, como se fosse a indução do suicídio. Mas se ele não for mais grave, o crime de ameaça não é mais grave do que a violência psicológica, é de 1 a 6 meses. A gente faz o quê? A gente esquece a ameaça, só julga a violência psicológica, julga os 2 em concurso material, né? Ou julga os 2 em concurso formal. Bom, a descrição do artigo 147b, ele traz várias condutas que já tipificam
outros delitos, né? Então, quando a gente lê violência psicológica, ameaçar. Só que a gente só vai configurar no crime de violência psicológica se a estratégia ameaça configurar o dano emocional. Então, quando essa estratégia gerar esse sofrimento considerável, nessa mudança da autodeterminação da mulher, da sua forma de agir, né, de trouxer esse prejuízo considerável, esse impacto, dano emocional, vai ser consunção o princípio. Então, nós não vamos só aplicar concurso material, não vai ser a soma, artigo 69 do Código Penal desses crimes. Nós vamos, a ameaça do 147 caput vai ser absorvida pelo 147B, vai ser a consunção, porque a violência psicológica é mais grave do que a ameaça, então fica por ela absorvida. Aí, por exemplo, se nós tivermos um estupro, né, que gera um dano emocional, a pena do estupro é, obviamente, mais grave. Nós podemos considerar o dano emocional causado pelo estupro no artigo 59. O STJ tem trazido jurisprudência nesse sentido. Então, se, em razão do estupro, ela agora está fazendo um acompanhamento psicológico, ela, enfim, teve toda a sua vida modificada, com consequências traumáticas, né? Aí você vai considerar na pena base do artigo 59, na dosimetria, aumentando a pena do estupro por causa do trauma, né? Das consequências do trauma. Então, a gente, nesse caso, vai ter o olhar da violência psicológica aumentando a pena, mas não fazendo a soma de estupro mais violência psicológica do 147B. Vai estar na dosimetria, no artigo 59. Então, nós temos sempre essa possibilidade de, quando forem crimes mais graves, aumentar a pena base, do 59. E se a estratégia for um crime menos grave, usar o princípio da consunção. Bom, muito obrigado, Pedro, mais uma vez. Agora, tentamos entrar em contato novamente com a delegada de polícia. Ela está sozinha na DEAN. A imprensa está em cima. É um caso gravíssimo, acabou de acontecer. E ela pediu as desculpas de não poder participar nessa fase. Eu vou encerrar a participação antes de passar para o doutor Darlan, que é o nosso diretor do CEAF, compartilhando, e a doutora Patrícia Chacon e a doutora Stephanie, um trabalho que a doutora Luciana já tem, né? O trabalho é do doutor Tiago Perubon, é um roteiro de entrevista para a investigação criminal da violência psicológica e também da perseguição, embora não seja o nosso tema, esse roteiro foi elaborado lá pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, e que ele traz um meio de nós configurarmos também tanto a violência psicológica em relação às condutas e aos resultados emocionais que a mulher vive, e que isso poderá facilitar tanto a justiça no julgamento, a defensoria pública no atendimento e a Polícia Civil. Pode. A gente vai compartilhar na tela e, posteriormente, o Ministério Público do Amazonas irá encaminhar formalmente, acredito que vocês estejam vendo agora, né, esse roteiro. Aí nós temos aqui o roteiro de entrevista para investigação criminal da violência psicológica, Código Penal, o artigo 147B, da perseguição, que está no Código Penal, o artigo 147A, que faz algumas perguntas objetivas para a vítima do resultado. Você considera que apresenta ou já apresentou crises de choro, angústia, ansiedade, tristeza profunda e constante, pânico-fobias, taquicardia, mesmo em repouso? Doutor, aqui ficou... Os senhores estão ouvindo? Que aqui ficou mudo. Teve um problema na transmissão. Voltou aqui. Vou ver aqui. Desconectou. Tá normal. Deixa eu ver aqui. Eu voltei? Voltou. Tá. Teve uma queda aqui. Então, são várias perguntas, que eu não vou citar todas, e depois tem, acho que o item 2 mais importante,
que é, além de ela preencher, né, com X esses resultados, mas ela falar, né, explique como acontece. E isso aqui eu aprendi muito com a doutora Luciana e a doutora Cristina, Marcia Cristina. Nós temos que ouvir a vítima falar. Né? Nós temos que permitir que ela conte o que realmente ela sentiu, o que ela entende como dano emocional. Né? Não basta apenas aquela parte ser objetiva, e nós, infelizmente, numa audiência de instrução que nós marcamos 5, 8 por dia, e nós queremos uma celeridade para o término, mas ali é aquele momento de a vítima contar, de ela possibilitar ter esse acesso direto ao sistema de justiça. E é isso que a doutora Érica Canuto, minha colega também da Copevit, do Rio Grande do Norte, diz que os juizados, né, esse sistema de justiça desenvolvido, criado pela Lei 11.340, nós temos que reinventar, reaprender. Nós não podemos ser uma vara criminal comum, mas nós temos que ser uma vara criminal, né, uma vara de violência, principalmente de acolhimento. Então, quando ela começa a contar, né, o crime de violência psicológica, seja de lesão corporal, que ocorreu na data dos fatos, no dia 5 de, por exemplo, 5 de julho, mas ela quer contar toda a vida dela, todo o sofrimento, nós não podemos interromper. Muitas das vezes o primeiro juizado tem permitido, é hora da fala da vítima, é hora de ela externar e dizer, olha, estou aqui trazendo minhas dores e buscando em resposta. Então, muitas vezes a vítima tem que ter esse direito à fala, né? Mesmo que não seja exclusivamente daquele dia específico que a justiça vai dar uma resposta. Mas é o dia da fala dessa mulher que foi vítima de violência. E nós, operadores de direito, todos nós, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, magistrados, nós temos que aprender a ouvir. Né? Eu acho que isso é muito importante. Vou passar, então, a palavra ao doutor Darlan, né, Benevides, para encerramento desse evento que, para mim, já é fantástico. Né? Sou fã de carteirinha da doutora Márcia Cristina, da doutora Luciana, e também das minhas colegas aqui, doutora Patrícia Chacon e doutor Stefano. Doutor Darlan, tu está com a palavra. Obrigado, doutor Davi. Eu queria novamente agradecer a todas as candidatas, as candidatas nós convidados, melhor dizendo. Na época eleitoral a gente acaba se confundindo muito aqui. A gente não teve eleição para o procurador-geral ontem, então desculpa aí pelo erro no endereçamento. Mas queria agradecer novamente aqui as candidatas, a professora doutora Cristina Werner, a professora doutora Luciana Lopes Rocha, a doutora Patrícia Chacon, o doutor Stefano Sobral. Eu queria fazer um agradecimento especial, uma referência aqui ao doutor Davi Câmara, que é sempre um parceiro aqui do Centro de Estudos, pessoa que colabora e contribui bastante, não apenas para a difusão do conhecimento acerca da Lei Maria da Penha, como também traz a possibilidade de nós dialogarmos com essas pessoas fantásticas que a gente tem a oportunidade de receber aqui. E agradecer também a Juliana, a Melissa, ao Murilo, a todos os servidores aqui do CEAP, da assessoria de comunicação aqui do Ministério Público. Queria agradecer também a todas as senhoras e senhores telespectadores, os servidores, os promotores de justiça, defensores públicos, policiais, civis, militares, estudantes de direito, todas as pessoas que tiveram a oportunidade de hoje comparecer aqui e aprender, né? Discutir e receber essas informações. Eu lamento realmente que nós não tivemos oportunidade de ouvir a doutora Kelene, mas a gente compreende perfeitamente a urgência da circunstância que a impediu de participar. Né? Eu quero aqui de público fazer um agradecimento à doutora Kelene pelo esforço que ela fez em participar da nossa reunião de hoje e quero desejar a todas as senhoras e senhores um excelente feriado e um excelente mês de setembro. Eu queria só lembrar a todos que estão assistindo que no chat aqui do YouTube está o link para que os senhores peçam a certificação, comprovem a sua frequência aqui e peçam a sua certificação da atividade de hoje.
Muito obrigado a todos, bom fim de semana e bom feriado a todos. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Até as festividades.